Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Obrigado, Bárbara. Sim. Vamos começar. Obrigado, Eric. Eu ia perguntar se o volume tá bom mesmo. Então, vamos lá. Bom, primeiro uns recadinhos rápidos aí, já que o volume tá ok. Se tiver ruim, vocês me avisam. Mas um recadinho rápido para a gente fazer o evento. Vou pedir para quem conseguir deixar a câmera ligada. Isso é muito importante, porque falar sozinho é bem chato. E vou ficar bem feliz com vocês. Obrigado para quem conseguir. Quem não conseguir, quinta-feira à noite, o Brasil tá aí, 2022 agora, tá acabando, só falta esse ano. Enfim, vamos lá. Bom, se o volume tá bom, tá bom. Eu deixei aí a tela, como chama esse negócio? Apresentada e compartilhada com vocês, e eu tirei, mas ela vai voltar já já. Mas eu continuo vendo vocês porque tem duas telas, então se vocês puderem deixar a câmera quando tiver com a tela compartilhada, eu acho legal. Deixa eu fazer uma breve apresentação, e bem breve mesmo, para a gente começar sobre o assunto e explicar um pouquinho do que se trata. Para quem não me conhece, tem muitos rostos aqui que eu não conheço, meu nome é Felipe Teles, sou psicanalista lacaniano, e eu criei esse projeto, agora em 2022, ele tem uns 2 anos, chamado Lacaneando. A ideia dele é a seguinte, eu vou tentar manter todo mundo no mudo, tá? Só para não dar eco e tal, como eu estou me ouvindo agora. Mas pronto. Então, a ideia do lacaniano é o seguinte, sempre que eu estava estudando a psicanálise, principalmente a lacaniana, eu ia para vários eventos, etc., principalmente os introdutórios, quem já me conhece já ouviu isso trocentas vezes, mas vai ser isso mesmo. E nunca era de uma forma acessível, seja por valores, seja por horários, seja por ser introdutório, chegar lá e falar um monte de lacanês, que eu não entendia, pode falar palavrão nessa hora? Ainda não, que eu não entendia coisa nenhuma. Então, chegou uma hora que eu falei, bom, eu acho que dá para transmitir a psicanálise de uma forma acessível em todos os sentidos, e eu estou tentando, sigo nessa tentativa aí, e vocês estão aqui para me ajudar. No ano passado, segundo semestre, eu tive a ideia desse projeto chamado Lacaneando Livre, que é um evento aberto, gratuito, enfim, tem a limitação do Zoom, mas tudo tem limite, o sujeito barrado está aí para isso, que é para a gente conversar sobre a clínica. Então, em agosto teve o evento, se eu não estou enganado, não, agosto teve um evento sobre como ler Lacan, infelizmente esse eu não gravei, uma hora eu vou fazer de novo só para gravar, que eu apresentei, né, não toda, mas a ideia do Lacan, como está dividido os livros dele, o que é escrito, o que é seminários, por que tem esse nome, etc, etc. Então, foi um evento bem legal. O segundo aí eu já gravei, que foi em setembro e outubro, que estão lá no YouTube. O de setembro foi bem legal, foi sobre dinheiro. Até hoje aparece muita gente para a gente conversar sobre isso. Eu acho um assunto muito importante. Quem não viu, eu indico. Tá lá no YouTube. Acho que a ideia de debater dinheiro é muito importante. E em setembro, outubro foi um tanto, vou dizer sucesso, que é uma palavra ruim, mas repercutiu tanto que em outubro eu fiz outro evento sobre o dinheiro, só que dessa vez foi uma coisa mais específica, prática. Então eu apresentei uma planilha, para quem conhece a famosa planilha, que você coloca lá os custos, a ideia é para você ter um controle da sua clínica, saber quando sua clínica funciona. É uma planilha um pouco angustiante, que você coloca lá os valores e vê que a sua clínica não se paga. Aí você fica 3 dias chorando, volta a planilha para ver se dá uma melhorada. E a planilha também está lá disponível, tem no YouTube, tem um link online da planilha e está tudo livre aí. Quem não conseguir, me manda mensagem que eu mando tudo que vocês pedirem, menos dinheiro, que não vai rolar. E é isso. Aí, isso foi outubro, novembro, dezembro não teve evento, e a gente está agora voltando. Eu fiquei sem voz por um bom tempo, eu melhorei agora dia 10 de janeiro, então esse evento vai ser inclusive um teste. Tá? Então, a ideia deste evento é falar um pouco sobre o início da clínica, coisas que normalmente eu escuto, ou em supervisão, que a galera me pergunta, ou no próprio Instagram, WhatsApp, dúvidas simples, para quem acabou de começar. Latiane. E aí eu reuni umas perguntas, tentei, muita coisa eu vou colocar em slide, porque tem bastante tela para vocês verem. Se quem quiser, inclusive, a apresentação depois eu mando, não tem problema. Eu acho que é isso. Tá, e aí
vocês podem tirar o mudo a qualquer momento, só espera eu terminar a linha de raciocínio e falar, perguntar, porque eu acho que essa troca é importante, não fazer um vídeo, uma live do Instagram e postava. Quem já acompanhou o vídeo lá do evento do dinheiro sabe que esses debates são muito importantes, eu acho que a psicanálise é isso. E um último recado muito importante para mim. Eu não gosto de analista alecrim dourado, que acha que, tipo, tudo que eu passar aqui é a verdade absoluta. Tudo que vocês vão ver aqui é a minha opinião. Só isso, nada mais. Podem ter opiniões diferentes, mas eu vim em outro lugar, não tem problema. Tá? O Lacaniano do Livro, a ideia é sempre falar de uma coisa mais burocrática, clínica e não teórica. Não sei se isso vai mudar em algum momento. Tá? Mas sintam-se livre para falar, pô, mas eu vi isso em algum lugar, o que você acha disso? E a gente abre a discussão. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela só para vocês perceberem o que a gente vai ter. Às vezes eu tiro a tela e vocês vão ver que eu olho para o lado. Neste momento a tela está aqui, então eu vou ficar olhando para a tela, vou ficar olhando para outra tela e vocês estão aqui. Por isso que eu agora vou ficar olhando para o lado. Vocês estão vendo o PPT? Aquele joinha do grupo de família para mim? Obrigado. Tá bom. Vamos falar do início da clínica. Teoricamente, a gente vai falar sobre tudo isso. Programei 1 hora e meia, mas eu falo demais, assim. Às vezes você tem que mandar eu calar a boca. Mas se em algum momento a gente parar no meio, não tem problema, a gente marca um outro evento, mês que vem, alguma coisa aí, mês que vem tá logo aí, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre isso. Tem uma pergunta importante que me aparece, que é essa ideia de, pô, vou começar agora, seja para quem se formou em psicologia ou para quem vai atender do ponto de vista da psicanálise, estou pronto, vou atender. Onde? Então isso é uma pergunta importante para saber os prós e contras de alugar ou não o consultório. Tem gente que fala, pô, não sabia nem quais são as opções, assim, ideias e tudo mais. Tudo que tem aqui pode ser que vocês tenham ideias novas, inclusive. Só apresentei o mais comum, tá bom? Então, eu fiz uma espécie de planilhinha para vocês, para a gente debater. Então, por exemplo, vou começar. Eu estou mexendo no mouse, espero que esteja aparecendo, então estou mexendo de besta aqui. Alugar consultório próprio. Então, eu fiz isso aqui para vocês, para a gente pensar junto. Quais são os prós e os contras? Alugar o consultório próprio, o legal é, eu tenho uma flexibilidade de horário, então o paciente não pode segunda-feira, eu remarco ele para quarta, eu remarco ele para sexta, para sábado. Então, o consultório é meu, eu faço o que eu quiser. A escolha dos móveis e decoração, tem gente que isso é importante, então eu quero um divã branco, um divã roxo, não quero divã, quero uma poltrona, quero não sei o quê. Vocês são livres para escolher porque o consultório é seu. Eu tenho possibilidade de sublocar. Então, se o consultório é meu, eu vou atender segunda, quarta e sexta. Isso, inclusive, é muito comum. Terça e quinta tá livre, vou lá nos grupos para a galera, gente, estou alugando consultório e tal. Isso é uma possibilidade também para pagar. Contra, parece que tem muito, né? Mas é tudo, não existe bom ou ruim, depende do momento de vocês, tá? Contra, o custo é bem alto. Então, se pegar um consultório, né? Estou usando o padrão aí de São Paulo, mas acho que é a realidade de cada um. Você alugar um lugar é bem caro. Burocracia de aluguel. Então, se você for fazer um aluguel de fato, você tem seguro-fiança, fiador, contrato. Às vezes você tem que ficar 1 ano no lugar. Já aconteceu quando eu comecei o segundo consultório que eu tive dividido com outra pessoa, ela teve que entregar o consultório no meio, aí você tem que pagar uma multa e etc, etc. Essas são as burocracias, são chatas. Você tem que fazer manutenção toda hora, então você tem que cuidar disso, é sua responsabilidade, porque o consultório é seu. Quero trocar não sei o quê, trocar imposto, o vizinho está reclamando, sei lá. Gastos com móveis, você vai alugar um lugar, é uma sala vazia. Você vai ter que colocar divã, às vezes tapete, tal. Tudo isso tem que ser planilhado e colocado na ponta do lápis. E alguns gastos extras, como por exemplo, vou ali, beleza, aluguei, coloquei móveis porque minha tia tal estava se desfazendo, ela me deu uns móveis, fechou. Mas se você vai atender online, nem que seja para quem dá supervisão, alguma coisa assim, mas é só para quem está começando. Estou tentando abrir a mente aqui. Você vai ter que precisar de internet, você vai precisar contratar a internet no lugar, é um gasto a mais, luz é um gasto a mais, etc, etc. Um cafezinho ali, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, que faz ficar caro ter um consultório próprio. Como a gente está falando em teoria para quem está começando, se você conseguir isso, me avisa como, não acho que você vai ter todos os horários preenchidos em todos os dias logo no começo. Então, necessariamente, esse consultório vai ficar bastante parado. Então, é difícil alguém alugar o próprio consultório logo de cara. Outra opção legal, alugar dividindo. Então, junta 2, 3 amigos, fala, às vezes mais, isso é a comunidade da psicanálise, e fala, vamos alugar um imóvel. Todo o procedimento se segue, só que você fica, eu vou atender de segunda, quarta e sexta. Meu amigo vai de sábado e quinta, e por aí vai, tá? Você vai ter flexibilidade de horário de novo, ainda que seja reduzido.
A escolha dos móveis também é sua, você pode escolher, mesmo que seja com os colegas, e é um custo mais baixo do que alugar sozinho. Contra, sempre vai ter que ter alguém dividindo com você. Alguém saiu, vai ter um consultório. Acontece muito. Ah, cresceu a minha demanda, preciso de um consultório sozinho. Você vai ficar com um horário vago, você vai ter que sempre procurar alguém para preencher aquele horário. Senão, seus custos vão aumentar, você vai virar um consultório próprio. O que não é um problema, se você é o que você quer. As burocracias de aluguel são a mesma coisa. As decisões que eu vou fazer é sempre em conjunto, trocar um móvel, tal, tal, tal. Dividir pode ser o seguinte, você vai alugar uma sala e dividir por horários. Ou você vai alugar um lugar que tenha 2 salas, 3 salas, e aí vocês dividem. Então, as possibilidades são infinitas. O interessante é que, no final das contas, baixa o custo para a gente, porque no começo da clínica, não sei vocês, o custo é uma coisa importante. Manutenção, como eu falei, e os gastos com móveis. Aí a gente começa a perceber um pouco mais a realidade de quem está começando, pelo menos foi o meu caso, tá? O que eu fiz no meu caso foi de baixo para cima. Sublocar hora, dia, alugar dividindo, depois sozinho. Normalmente acontece assim. Sublocar o dia. Tem gente que nem sabe que isso era possível. O que é legal disso? Você vai lá e fala, eu quero esse consultório terça-feira. O prédio funciona das 8 da manhã às 10 da noite. Esse é o seu horário. Isso é ótimo, porque você pode flexibilizar e colocar paciente em qualquer horário do dia. O dia é seu, você faz como você quiser. Ah, eu tenho paciente 2 da tarde e o outro às 5. Não tem problema. Dá uma estudada que um semináriozinho aí vai, um anozinho cada seminário vai fácil. Então, sublocar o dia é legal. Aumentei mais um dia, segunda e terça, segunda e sexta, segunda e sábado. Conforme isso vai aumentando, você vai fazendo as contas, vendo que tem uma hora que não é necessário. O que é legal de sublocar o dia, né? Os prós são baixo custo e você tem um dia todo de flexibilidade, 8 horas, 10 horas. Contra, pouca flexibilidade de horário, o paciente fala, não vou poder aparecer hoje, você tem outro horário? Você vai passar o paciente para outra semana, porque você só tem um dia. Ou faz um remeleixo aí. Você não decide os móveis e afins, mas tem uma coisa boa no Pro também, que eu não coloquei. Você chega no consultório pronto, senta, atende, acabou. No dia seguinte você vai embora. Ah, mas o móvel tá rasgado, dependendo, claro, com quem você loca, né? No dia seguinte, você vai avisar o proprietário, ele vai arrumar a poltrona, ele vai arrumar o divã, ele vai arrumar a cortina, tem um negócio, papel no banheiro, todos esses detalhes ficam com o responsável. Você não decide, tal, e você fica sujeito a mudar. O que é isso? Já aconteceu comigo, com outros colegas, você subloca o dia de alguém, de um outro consultório. Esta pessoa pode falar, vou tirar um ano sabático em Dubai, tchau, e some, e você fica sem o seu consultório. Aí você tem que migrar seus pacientes, o paciente fala, não, esse lugar é bom para mim, o outro não é, periga perder o paciente, etc, etc. Tem que levar isso em conta. É chato, por exemplo, quando você fica a cada 6 meses num consultório, o paciente vai junto com você a cada 6 meses. O ideal é que você tenha um espaço que fique um bom tempo. Então, prestar atenção nisso, assim, se a pessoa pode a qualquer momento mudar de ideia. Essas coisas são algo para avaliar. E o mais conhecido, sublocar por hora. Isso é muito bom porque você tem um baixo custo e você tem um custo controlado. Então, você vai ter um paciente que te procurou. Você entra em contato com os locais, vou dar um exemplo de São Paulo, 25 a 40 reais a hora, você loca um espaço, dependendo da região, e aquele horário é seu. Beleza, o paciente você marca no mesmo horário. Pronto. Aí se o paciente vai te pagar X reais, não vou tentar não entrar em valores aqui, porque senão vai vir outro evento de dinheiro. Se o paciente vai te pagar X reais, você sabe que você, com esse valor, pode pagar a sala e ainda ter uma diferença. Então, você não vai ter necessariamente que tirar dinheiro do seu bolso. Qual que são os contras, desculpa? Você fica dependendo de horário. Então, você vai entrar em contato com o lugar, o paciente fala, olha, eu tenho terça-feira às 14, pode ser? Aí você entra em contato com o pessoal que subloca a sala, fala, terça-feira às 14 tem? Aí a pessoa demora para te responder, quando responde, fala, tenho. Ah, não tenho. O paciente fala, ah, não, deixa, já desisti. Então, isso você fica numa dependência. Ah, Felipe, mas se eu subloco a hora, se o paciente chegar e for semanal, eu posso combinar com o lugar de que toda semana, segunda, 2 da tarde, aquele horário é meu. Pode, sem problema nenhum. Tá? Se não for atendimento avulso e tudo mais. Mas fica com essa dependência de horário, é um horário de uma agenda disputada com outras pessoas. Você não tem controle dos móveis e afins, então tem muito lugar, por exemplo, que é preparado para quem faz ou atende pela psicologia. Você vai procurar um lugar que subloca psicanálise, divã, raramente tem.
Recentemente eu fui visitar um espaço inclusive de uma amiga minha, porque eu estou procurando um outro espaço para atender um dia presencial em outra região que não é a minha, e tinha umas 10 salas. Dessas 10, só duas tinha divã. E ainda a posição do divã em uma das salas, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, é contrária ao ideal, entre aspas, de um divã. Então isso limita também o uso da sala. Você não tem o controle dos móveis, etc. Tempo lógico, o que, que é isso? Para quem atende pela via da psicanálise lacaniana, sabe que a gente não tem horários, não tem uns 50 minutos padrão, ou uma hora. O tempo pode ser menor ou maior. Então você pode, inclusive, passar de uma hora. Já aconteceu comigo, antigamente, que eu sublocava uma hora e estava atendendo, estava escutando a pessoa, etc. Só que eu loquei, sei lá, das 8 às 9 da manhã. 9 horas tinha gente batendo na porta, porque tinha outra pessoa 9 horas. Isso é bem complicado para quando você está atendendo. O paciente está chegando numa questão e etc. Então já teve momentos no meu início, ou até em outros casos, que eu subloquei 2 horas para poder trabalhar com o tempo lógico. Porque se passasse de uma hora, ninguém ia ficar batendo na porta. É raro acontecer de passar de uma hora, né? Porque a gente pode ter 30, 40, 50 minutos. Mas tem algo também pela via da psicanálise lacaniana que é bom pontuar. Mesma coisa do sujeito a mudar. Esse lugar que você subloca por hora, ele pode mudar o endereço, a pessoa pode simplesmente parar de trabalhar com isso. Teve muito lugar que sublocava por hora que na pandemia parou de atender. Falou, não, vou fechar, vou fazer, etc., porque ninguém mais ia para o presencial. Então, muitos colegas meus fecharam sobre isso. Bom, depois disso, você tem o atendimento online, que é uma possibilidade, e você tem também seus prós e seus contras. Você tem um baixo custo, né? Você não precisa alugar o espaço, você tem uma flexibilidade de horários, principalmente se você atende na sua casa, se você tiver um espaço para isso. E você tem um aumento da oferta na distância. O que é isso? Parece um nome complexo. Você pode atender pessoas de várias regiões, né? Tem muita gente que mora, sei lá, no interior, sei lá, seja lá de onde for, que fala para mim, às vezes em supervisão, Felipe, a grande questão aqui é que eu vou no mercado, eu encontro analista, tipo, de tão pequeno que a escola é, que a cidade é. Com isso, você pode atender pessoas de vários lugares, outra cidade, outro estado, outro país, que é muito comum pela via online. Então, aumenta bastante a oferta com relação a isso. Isso é uma vantagem do online. Contra, agora com o retorno, entre aspas, né, porque isso é uma bagunça, com o retorno das atividades presenciais, a demanda diminui. Então, tem muita gente procurando presencial ao invés do online. Então, se você é alguém que está atendendo online, você pode, entre aspas, perder a possibilidade de um paciente por conta disso, por só atender online. Normalmente a gente tenta trabalhar de uma forma mesclada. Complica um pouco no atendimento infantil. Tem gente que atende infantil online, não tem problema nenhum, mas para quem atende infantil, sabe que o presencial é muito mais interessante para uma criança, principalmente dependendo da idade. Vai atender uma criança de 4 ou 5 anos no online é bem complicado. No presencial é muito mais interessante, né? A dinâmica é diferente, porque você trabalha com desenhos, com jogos, com massinha, então presencial faz muito sentido. Com online você fica sujeito à qualidade do sinal, choveu, você não atende o paciente, choveu lá na cidade do paciente, você fica sem atender, então isso é um problema no online. E às vezes é um problema também se achar um espaço privado. Tem gente que na residência, por exemplo, não consegue atender, não tem um espaço separado. Isso é complicado, você precisa de um espaço privado para poder atender, senão você fica com uma gritaria e tudo mais. Esse é um contra que você precisa do online. Tem vários outros prós e contras que provavelmente vocês devem ter imaginado. Mas eu acho essa tabela interessante para a gente simplesmente pensar, para tomar decisões do que fazer. É isso, por enquanto. Alguém quer falar alguma coisa, uma pergunta, e etc, etc. Um complemento, uma discordância, um meme. Deixa eu ver se tem chat. Oi, eu queria acrescentar a Uhum. Oi, questão Erika. na parte do atendimento online, o custo do transporte, ainda mais com o valor da gasolina que está hoje em dia. Tem razão. Bem colocado.
Fora a questão do valor com a relação da distância, né? Você tem que voltar. Tem o tempo também, né? Então, se você vai atender presencial, por exemplo, se é o primeiro paciente é às 9, você não vai poder marcar um paciente às 8, porque você vai estar em trânsito. Assim como o paciente também vai definir os horários dele com você de uma forma que ele vai levar em conta, sei lá, 30 minutos, 1 hora para ir, uma hora, entre aspas, do atendimento, mas 1 hora para voltar. Então, ele vai separar 3 horas da semana dele para você. Se ele estiver no online, ele pode parar, atender e voltar às atividades. O tempo, além do custo, também é interessante para online. Bem, bom você ter lembrado dessa parte. Então, isso é algo relevante. Tem paciente que fala, online ou presencial? Online eu posso terça, quarta e quinta. Presencial eu posso sexta, 7 da manhã. Isso também acontece. O que mais? Eu gosto bastante de uma conversa, gente. Se vocês quiserem falar, eu vou ficar feliz. O Marcelo colocou que atender em casa é a opção. Atender em casa é uma opção? Sim. Nesse momento eu estou na minha casa. Esse daqui, por exemplo, é o escritório da minha casa. Eu mudei para uma casa que tenha um espaço que eu possa fazer um escritório, consultório, para alguns dias eu poder atender. Eu, Felipe, tudo que vocês estão vendo aqui sou eu falando, somente isso. Não sou o dono da verdade. Considero muito importante isso. Você está na sua casa, por exemplo, você tem um espaço possível, não vejo problema. Presencial em casa? Já falei isso? Presencial em casa? Pergunta, Marcelo. Marcelo está entre nós. Momento, Santo Espírito. Eu vou supor que seja e vou responder a partir daí. É uma pergunta minha, mas é uma pergunta minha em cima da dele, porque atender em casa, ok, mas presencial em casa, digamos, se sua casa tem um espaço separado, tem gente que, tipo assim, Sim. né? Antigamente era muito comum, hoje, mas não sei, pode ser uma possibilidade, né, para quem pode. Eu tenho 2 colegas, grandes amigas, inclusive, que atendem em casa. Uma é de Indaiatuba e a casa dela já é pronta para isso. Tem um espaço para atender e depois de um espaço é a casa dela. Você não chega lá e fala assim, esta é a casa dela. É um espaço. E eu tenho uma outra, essa em Indaiatuba, eu tenho uma outra colega aqui na Vila Mariana, que ela tem uma casa, o espaço da frente é para atender. Freud atende em casa. Então, dependendo do espaço que você tem, eu não vejo problema. Quem assiste sessão de terapia no GNT já deve ter visto isso, inclusive. Aquela casa lá é um outro padrão, né? Mas eu não vejo problema com relação a isso, não. O importante é que você tenha, e o paciente também, uma certa privacidade, esse tipo de questão. Mas é uma possibilidade. Normalmente, no começo, a ideia é reduzir custos, né? O que eu mais escuto. Então, online é uma possibilidade, sublocar a hora. Então, de baixo para cima, você vai ter um custo mais baixo até o mais alto. Claro que todo mundo gostaria, né? De ter um consultório lindo, maravilhoso, mobiliado do jeito que quiser, com uma sala cheia, etc, etc. Outras decisões que você tem ao longo do tempo é se você vai separar um espaço para você, por exemplo, fazer grupo de estudo. Eu vou falar disso mais para frente. É uma possibilidade de espaço também. Podem ir falando, discutindo o que quiser, tá? Se colocar no chat, não aparece aqui na hora para mim. Mas dá um grito, dá um berro, ou podem tirar o mudo. Outros assuntos que eu acho importante para vocês pensarem na hora do começo. Precisa de recepcionista? Tem muita gente que faz o seguinte, marca, né? 10, 11, 12, 13, um atrás do outro. Aí você marcou às 10. Aí quando é 10h40, você ainda está com um paciente lá dentro da sala, chega o próximo paciente. E aí você tem N possibilidades. Se você está sozinho num prédio comercial, vou interfonar lá embaixo para você, vai atender. Como é que você vai fazer a dinâmica? Você vai atender o interfone no meio da sessão com o paciente para falar para o outro esperar? Você vai deixar avisado lá na recepção para ele esperar na sala de espera? Você tem que perceber se o espaço que você vai alocar tem uma sala de espera. Normalmente, quando você vai sublocar sala, é um espaço com recepcionista, com sala de espera, café, água, música de elevador, essa coisa toda. Isso é um ponto importante. Agora, não, eu vou marcar um horário às 8, aí outro às 10,
outras 12, etc, etc, para não deixar o paciente esperando. Ou eu vou avisar o paciente, olha, se você chegar antes, eu não vou poder te atender, não vou poder te atender. O meu consultório, próximo ao Paulista, ele era um sobrado. E a pessoa tocava a campainha e entrava na sala de espera depois. Mas para ele entrar na sala de espera, eu tinha que abrir. Então, já teve paciente, na época, no meu caso era no andar de cima. Eu estava com o paciente lá em cima e ouvia a campainha. Sabia que provavelmente podia ser um paciente meu. Mas ele esperava, todos eles já sabiam disso. Com o passar do tempo, eles começavam a chegar muito próximo do horário. Se chegar muito antes, eles simplesmente ficavam para fora. Tudo isso é algo para avaliar. Ah, mas eu quero um espaço, então, que tenha uma recepcionista. Eu vou deixar o paciente esperando. E por aí vai. Tem lugar que deixa, que é um sobrado, que a pessoa pode entrar e simplesmente sentar lá e ficar esperando. Tudo isso é algo para se avaliar também, na hora de você escolher o lugar, etc. Consultório sozinho. Por que eu coloquei isso? Que eu acho importante. Infelizmente, né, principalmente as mulheres. É complicado, por exemplo, você estar num lugar sozinho e aí aparece um paciente para marcar uma entrevista, alguém que você nunca viu na vida, presencial, às 9 horas da noite. E aí você vai receber e ficar sozinho com uma pessoa, 9 horas da noite no consultório. Por isso é interessante entre outros motivos, um consultório conjunto é interessante. Você sabe que na sala ao lado tem um colega ou uma colega. Vou contar um caso que aconteceu comigo, entre vários outros, já contei isso em outros espaços, para vocês terem uma ideia, né? 2 anos atrás, a pandemia está me deixando perdido. 2, 3 anos atrás, eu estava saindo do consultório, 10 horas da noite, e aí é uma rua relativamente vazia, ela é paralela à Paulista. Quando eu fecho a porta do consultório, eu olhei para o lado, não tinha ninguém. E tinha um rapaz parado. E aí ele virou e falou assim, você que é o Felipe? Era 9 e pouco, 10 horas da noite. Eu lembro que eu tive uma entrevista às 9 e a entrevista deve ter acabado. Naquele dia eu fiz 3 entrevistas. Entrevista, quando eu falo, é entrevista preliminar, tá, gente? Não é necessariamente sessão. Estou conversando com a pessoa ainda para ver se vai virar sessão. Novos pacientes. E aí eu falei, sou. Hoje em dia eu contei para meus amigos e falei, não, nessa hora você tem que falar, não, sou o Rubens. Eu falei, sou. Aí o rapaz falou assim, era um rapaz de 3 metros de altura, assim, se ele soprasse eu voava longe. Ele virou e falou assim, olha, eu fiquei sabendo que minha mulher veio te ver hoje e eu acho melhor ela não voltar mais, porque se ela voltar a falar com você, eu vou voltar aqui. Eu não sei quem é a esposa dele, eu não sei quem é ele, até hoje eu não sei. Como eu disse, eu fiz 3 entrevistas, dessas 3, uma ficou. Mas o que eu quero dizer, eu estou dando um exemplo que é algo que eu passei saindo do consultório. Então é algo também a ser levado em conta quando a gente está decidindo, né? Ter um espaço nosso, divulgar um espaço nosso. Por exemplo, eu não divulgo espaço, eu divulgo o bairro que eu atendo, eu não divulgo o endereço. Né? Provavelmente que quem já atende aqui ou quem vai atender vai passar por coisas assim. Quando você vai atender gente, por exemplo, vítima de violência doméstica. Então, uma mulher, às vezes, vai lá, não gostaria de saber. Então, se o marido fica sabendo, o companheiro fica sabendo, alguém vai saber seu endereço, isso pode acontecer alguma coisa. Então, normalmente, vocês já passaram por isso. Vocês vão ver alguns psis que só divulgam um bairro. Depois de uma conversa, falaram, meu endereço é esse. Isso também tem que ser levado em conta, nesse caso, infelizmente. Então, é um exemplo para vocês de outro parâmetro para ser colocado na pauta de decisão. Felipe, aqui em Brasília a gente enfrentou uma situação muito difícil, né, para as mulheres. Tinha uma pessoa, um homem que estava se apresentando como psicólogo e ele marcava sempre com psicólogas mulheres nos últimos horários que elas tinham à noite aqui em Brasília, tanto nos consultórios quanto nas clínicas, e acabavam assediando essas mulheres, né? Então, assim, foi caso que foi parar no CRP, deu até uma repercussão aqui, e de aviso mesmo para a gente, né? Que acaba, mesmo com recepcionista no local, geralmente algumas clínicas acabam liberando a recepcionista 6 horas, e a psicóloga fica sozinha atendendo, né? Uhum. Então, foi uma das coisas que ficou de alerta para a gente aqui em Brasília, um pouco antes de começar a pandemia. Sim. É uma pauta muito importante. Eu não escuto falar muito disso por aí, aqui em São Paulo mesmo, para as colegas que eu conversei. Ela fala, nossa, Silvio, o
cara chega e fala um negócio desse para mim e fala, não tem nenhum Felipe aqui, não tem nenhuma fulana aqui, porque, infelizmente, esse tipo de coisa pode acontecer. Eu já tive paciente que fez entrevista de fato comigo, fez entrevista vários dias, tal, mas depois eu fui descobrir que a ex-esposa dele passava comigo. Ele queria fazer análise comigo, na verdade era tudo mentira, porque ele queria descobrir sobre ela e tudo mais. Então, infelizmente, a gente está aberto a esse tipo de coisa, porque não tem um filtro, né? Então, tem coisas que você não tem como saber. Então, tem clínica, por exemplo, muito interessante que a Bárbara falou, tem clínica, por exemplo, que contrata segurança para ficar no horário da noite, então se você subloca a sala, esse valor já tá junto. Então tem que ter uma série de coisas para levar em conta. Eu só vou atender até 6 da tarde. Então tem esse parâmetro infeliz aí para levar em conta. Atender em mais de uma região. Normalmente, vou contar um caso pessoal. Quando eu comecei, eu atendi em 4 lugares diferentes. E aí eu atendi a segunda em um lugar, e quem já conhece São Paulo ou é de São Paulo sabe que esse lugar é enorme. Então, às vezes eu demorava mais, atendia, sei lá, 10 da manhã em um lugar, 1h30 para chegar no outro. Então, eu demorava mais em trânsito do que, de fato, atendendo dentro da sala. Então, atender em mais de uma região é interessante para quem está começando, porque no começo você quer paciente. Então, sublocar uma sala aqui na Zona Leste, para quem conhece São Paulo, vou dar os exemplos. Aqui na Zona Leste, agora eu vou atender lá em Moema e etc. É interessante para você ter, mas isso é interessante no começo. Com o passar do tempo, você vai criando necessariamente uma certa rede ali. Com os contatos, vão falando, o Felipe, eu conheço, por exemplo, um exemplo pessoal. Meu consultório, de fato, é na Paulista, nessa região. Todos os pacientes sabem que é lá. Mas, há muito tempo atrás, eu tinha um consultório no Tatuapé. É um bairro aqui de São Paulo. Tatuapé é Carrão. Então, muitos pacientes chegaram. Hoje em dia, e as pessoas falam, você atende Tatuapé? Atendo. Começaram a me indicar e tudo mais. Quando apareceu a possibilidade de eu sair do Tatuapé, eu continuava recebendo indicação de lá, por ser analista, homem, lacaniano, nessa região. Então, eu recebo indicação de gente, de muitas pessoas. Então, eu falei, bom, eu vou continuar atendendo nesse lugar. Então, hoje eu separo um dia da minha semana para atender nesse lugar, porque já tem uma rede ali que já me conhece. Então, meu nome já foi, de certa forma, propagado como Felipe e uma pessoa que atende no Tatuapé e no Carrão, fora os que atendem na Paulista. Então, isso também é uma coisa relevante. Conforme o local que vocês vão atendendo, também eu vou colocar outros parâmetros aqui. O local que vocês atendem vira um parâmetro ligado a vocês. Então, é o fulano atende em tal região, o fulano atende online, o fulano atende na Zona Norte. Quando procura indicação, também procura dessa forma. Alguém sabe alguém que atende o Tatuapé? Alguém sabe? Então, atender em mais de uma região é interessante. Com o passar do tempo, isso fica cansativo. Você não consegue sustentar ficar em 4, 5 lugares. Mas é interessante, inclusive, para vocês experimentarem. O estilo de público é diferente. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, tem uns bairros que são mais famosos, porque você... Eu até brinco com uma amiga minha. Você encontra psicanalista na padaria. Vai na padaria e fala assim, psicanalista, 3, 4, levanta a mão, em qualquer horário que você for. Tem bairros que são famosos por isso. Tem bairros que tem menos demanda. Então, tem bairros que não adianta você colocar um consultório ali, porque não vai aparecer gente. A região também é um parâmetro de avaliação para vocês serem encontrados, inclusive, ou atenderem, na hora de se sublocar um espaço e tudo mais. E aí uma coisa interessante é como tem que ser o consultório, né? Às vezes a gente fica preocupado, o que tem que ter, o que não tem que ter. Inclusive, a gente fala um pouco disso lá no curso de técnicas, a gente estava discutindo sobre o divã. Tem que ter divã, não tem que ter divã. Divã tem que ser branco, tem que ser roxo, tem que ser abóbora. Mas não tem divã, só tem sofá. Tudo isso é um parâmetro. Antes de eu passar aqui para a próxima parte, tudo bem? Vocês querem falar sobre esses itens aqui? Alguma pergunta? As perguntas de vocês criaram esse evento, tá? Então, as perguntas são importantes. E é bom também que me dá tempo de beber água. Já vou passar, então. Bom, então a gente pensa, né? Como tem que ser um consultório? Vou dar alguns exemplos aqui e eu posso falar do ponto de vista da psicanálise lacaniana, mas cada um tem a sua realidade. Não imagino aqui que teríamos... Não sei nem quantas pessoas tem aqui, porque não dá para ver, mas assim, não imagino que todo mundo seja lacaniano. Gostaria? Gostaria. Quando vocês quiserem, vem para o mundo negro, vem para o lado escuro da força. Vou dar um exemplo. Os consultórios do ponto de vista da psicanálise lacaniana
Você precisa de uma poltrona frente a frente, né, para o momento da entrevista preliminar, que ainda não é divã, você está conversando com uma pessoa frente a frente. Aí eu vou entrar em termos técnicos aqui, mas tem uma relação se é neurose, se é psicose não tem divã, a gente entra no mérito. E, ao mesmo tempo, no consultório, você tem um divã, e não basta ter um divã. O divã não é só um móvel. O divã é uma função. Qualquer dia a gente pode fazer um evento aqui só de divã. Até costurar divã, a gente pode fazer um evento. A posição do divã também é importante no consultório, né? Vocês estão vendo que tem uma poltrona, e eu estou imaginando que o mouse está mexendo, tá, gente? Se não tiver, vocês falam aí que eu estou mexendo sozinho aqui. A posição da poltrona é atrás do divã. Não adiantaria, por exemplo, você ter um divã aqui e a poltrona em frente, porque a função do divã, entre outras, é você não ter mais a relação escópica, você não ficar preso à relação imaginária. O paciente está falando, ele olha para você e você faz assim, ele fala, ih, por que você fez essa cara? Aí você se arruma no sofá e ele fala, ih, por que você se arrumou quando eu falei do meu pai? Aí entra nessa questão imaginária. A ideia do divã não é só necessariamente um móvel, um sofá. A posição também é relevante. Neste exemplo de consultório, você tem aqui um sofá. Ah, Felipe, tem um sofá de vários lugares. Tem. Às vezes você vai atender uma criança que vai sentar. Criança de 9 anos, o pai numa poltrona, a mãe na outra. Vai atender, escutar a mãe de alguém. Não necessariamente você vai escutar só uma pessoa. Então, eu acho interessante isso daqui. E tudo isso que eu estou falando é um ideal, tá, gente? Não precisar, eu não vou atender se eu não tiver uma poltrona decoro e um sofá incrível, imóvel, tudo trabalhando no ideal. A gente vai sempre tentar alcançar o ideal, mas o ideal tem esse nome porque ele não é possível. Se fosse possível, não teria esse nome. Então, a posição do divã também é importante. Você vai num consultório, eu vou sublocar. Ah, mas não está atrás, está em frente. É a mesma coisa que você ter uma poltrona. Não interfere em nada, tá? Outros exemplos aqui, ó. Você tem outra poltrona frente a frente, uma mesa, normalmente você vai fazer supervisão, você vai fazer anotações depois, etc. E você imagina uma pessoa aqui deitada no divã e o analista senta nesta poltrona. Você fica de frente a frente. A função do divã não é essa. Então, escolher um local de atendimento, de novo, estou falando da psicanálise lacaniana. Ah, Felipe, eu trabalho na inglesa. Até onde eu sei, com meus tempos de estudar o Winnicott, não tinha divã, era frente a frente. Se tiver alguém da escola inglesa aqui, pode me ajudar. Mas faz uns 5 anos que eu não estudo mais a inglesa. Enfim, então isso também é importante. Ah, eu tenho um consultório aqui que eu tenho uma poltrona frente a frente e não tem divã. Felipe, não quero usar divã. Não achei, até porque não tem, você não vai ver em Lacan, por exemplo, escrito assim, divã é importante para tal. 27 seminários escritos e outros textos, ele não fala de divã. Ele fala necessariamente de você reduzir a atenção imaginária, fazer o possível para tirar essa relação escópica, imaginária, mas não tem lá. Divã serve para isso. No Freud tem. Então aqui, por exemplo, ele não quer usar divã e tal, isso significa que não é análise lacaniana? Eu, Felipe, estou falando que sim, é análise lacaniana. O divã é uma ferramenta, ele funciona de determinada forma. Por isso que teve um debate incrível aí, sistemático, quando começou a pandemia, e falou assim, não tem divã, não é online, não tem divã, então, consequentemente, você não vai fazer uma análise lacaniana. E aí, durante a pandemia, ninguém fez análise lacaniana. Na minha visão, e só dessa que eu posso falar, sim, eu atendo muita gente fora de São Paulo, gente inclusive fora do país, desligo a câmera, eu vou ter a relação da voz, análise lacaniana trabalha com a voz. Simples assim, tá? Então, isso daqui é um exemplo de consultório. Felipe, não consigo ter esse divã lindo maravilhoso. Você tem 2 poltronas? Ótimo. Se você quiser colocar uma poltrona de costas para outra, faz uma função de divã também. Quem já viu o filme Método Perigoso, com Jude Law, uma galera lá que conta a história do Freud e do Jung, tem alguns exemplos do Jung ali, começando os trabalhos de Freud, que ele colocava o paciente de costa para ele. Um dos exemplos vários que eu posso dar aqui para vocês. Por isso é interessante vocês pensarem qual é a função do divã e não preciso ter ou não preciso ter. Eu já recebi perguntas, que eu sempre conto isso em curso, eu já recebi perguntas do tipo, Felipe, o divã pode ser branco? Divã é uma função, pode ser um divã, um divã em si, né? Um sofá, etc, etc. Tá? Então, na hora de vocês escolherem, tudo isso equivale, tudo isso tem uma relação. Peraí, tem uns chats aqui.
Iago. Felipe, uma dúvida pontual. A região da freguesia é uma boa? Gostei da sua opinião sobre regiões. Freguesia, então você é de São Paulo, né? Então, freguesia é centro, né? Tá falando freguesia do O. Freguesia é centro. Centro tem uma boa procura. O centro é centro, né? Vai ramificações ali para vários lugares. Como ele é acessado por vários bairros, tem bastante procura. Eu não conheço muita gente que atende no centro. Mas, infelizmente, a gente vai entrar no mérito aqui da psicanálise, essa lógica elitista e tudo mais, você tem mais procura em bairros, principalmente lacaniana, em bairros que são mais elitistas. Vou falar na minha visão. Vou falar pelo ponto de vista de São Paulo, você tem Pompeia, você tem Perdizes, você tem Jardim, você tem Vila Mariana, você tem Paulista, você tem Moema. São bairros relativamente considerados de elite ou coisa, ou chega perto disso. Vila Nova Conceição. Agora, outros lugares também, e fico feliz com isso, estão começando a crescer outras demandas. Como eu mesmo te falei, no Tatuapé, por exemplo, não é um bairro que você fala, nossa, incrível, mas é um bairro muito grande. Então tem uma certa procura. É interessante pesquisar isso, né? Eu, por exemplo, não gosto de atender, de novo, sou eu falando sobre mim, só isso, gente. Não tome isso como verdade absoluta. Eu não gosto de atender nesses bairros que eu comentei, porque é aquilo que eu falei, você vai na padaria, tem 400 analistas. Então, e aí essas pessoas do Tatuapé, Zona Leste, Itaquera, não são atendidas. Eu acho importante, para quem já me conhece há um tempo, sabe que eu tento ampliar a psicanálise que ela seja acessível para todos. Não sou a favor, nem perto de uma psicanálise elitista. Mas a freguesia é uma boa por ser centro. O pessoal do Gianópolis também está ali perto. É uma tentativa. Obrigado, Felipe. Imagina. Obrigado, Érica, por falar que eu não consigo ler por conta dos slides. É isso, mas de tempo em tempo eu consigo acessar. Muitos analisantes fazem chamada telefônica. Exatamente. Dá para você fazer por chamada telefônica sem problema nenhum. Tem um livro, é esse aqui, ó. É do Bruce Fink, chamado Fundamentos da Técnica Psicanalítica. Eu acho ele enorme, mas ele tem um capítulo exclusivo, chama Análise por Telefone. Eu acho na minha opinião, eu acho exageradamente grande esse capítulo. Mas é importante para ampliar os olhares de vocês, para quem quiser. Né? De novo, quem ficou com dúvida, o livro é do Bruce Fink, chama Fundamentos da Técnica Psicanalítica, da editora Blusher. É isso. A Daniele falou um monte de desenho. Deve ser uma criança. Freguesia Norte. Freguesia Norte? Por que eu pensei no centro? O que eu tô confundindo com o quê? Com Bexiga, eu acho. Zona Norte, eu, por exemplo, adoraria ter indicações para Zona Norte. Se vocês estiverem atendendo na freguesia na Zona Norte, pode me falar que eu tenho poucas pessoas para indicar para lá, por exemplo. Ok? Então vamos lá. Então são esses pontos, vocês podem voltar nas perguntas onde quiserem e tudo mais. Legal. Vamos falar agora, que normalmente é a pergunta que eu mais recebo. Como os pacientes chegam? Essa pergunta incógnita que ninguém sabe responder. Eu também não vou responder, só vou ampliar os pensamentos para vocês, para a gente debater. Isso que é legal, debater. Vamos falar um pouco sobre isso. A primeira pergunta que eu faço sempre é: mas não chega paciente, tal. Por que você? Por que o paciente te procuraria? Né? E eu acho que uma coisa que sempre enfatiza as perguntas são memes, então vou deixar isso aqui para vocês lembrarem. Por que você? Por que o paciente te procuraria? Você acabou de se formar, você começou ali, por que o paciente vai te procurar? Um dos exemplos que eu dei agora é região. Vou procurar porque eu estou procurando um analista na região X. Mas as possibilidades são incríveis. Como que eu faço para isso? Primeiro, as pessoas precisam saber que você atende. Não são os pacientes que vão saber que você atende. Né? Estou sendo ainda otimista. Pessimista. 80% das pessoas que chegarem para vocês, olha eu dando spoiler, vem por indicação. Sempre. Você já deve ter ouvido isso. Muita gente fala, Felipe, mas eu acabei de começar, como é que vai ter indicação? E é por isso. Os movimentos que você faz para aparecer para o mundo da psicanálise, para não dizer da bolha da psicanálise, né, ou do psi, é para pessoas te conhecerem e te indicarem, não só para pacientes te procurarem.
Então, o paciente, normalmente, não sei como é o caso de vocês, como vocês procuraram a análise de vocês, mas quando vocês procuram uma análise, vocês procuram, você conhece alguém na região tal? Eu vou falar daqui a pouco aqui os motivos que faz procurar um analista. Mas vocês precisam de uma palavra que vocês vão ouvir muito na psicanálise, que é, vocês vão ter que circular, vocês vão ter que aparecer. Vocês vão ter que, por exemplo, ligar a câmera num grupo de psicanálise. Vocês precisam necessariamente que as pessoas saibam que vocês atendem, senão não tem como te indicar. E tem vários motivos, vocês vão perceber aqui, vários motivos para indicar. Eu, por exemplo, tenho mais motivos para não atender alguém que me procura do que para atender. Parece uma frase esquisita, né? Mas, por exemplo, familiar que me procura, eu não posso atender. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu faço eventos, eu dou curso, eu dou grupo de estudos. Tem muita gente do grupo de estudos, por já ter uma relação comigo transferencial ali na posição de mestre, alguém que ensina, que não gostaria de fazer análise comigo porque acha complicado. Isso vai de cada um. Ah, eu fiz um curso com o Felipe, gostei dele, pô, mas eu não faria análise com ele porque acho esquisito eu ver ele como professor. Mas eu sei que ele é analista, eu sei que ele atende em São Paulo e eu posso indicá-lo. É isso que funciona, não é uma relação direta, é uma relação a três. Quase fazendo uma ponte aqui para a própria psicanálise. Então, vocês precisam circular entre os meios. Antes da pandemia, isso era muito mais fácil. Agora, não mais. Mas a rede social está aí, entre outras coisas. A gente vai falar do Instagram daqui a pouco, esse mal, não vou nem dizer mal necessário, porque não é tão necessário assim. Mas vocês precisam circular. O nome de vocês precisam circular. Simplesmente faço essa pergunta para vocês. Por que você? Por que necessariamente um paciente te procuraria? Então, circular no mundo da psicanálise, participar de grupo de estudo, participar de grupo horizontal ou vertical. Felipe, eu não sei a diferença do horizontal ou vertical. Grupo vertical é onde você, vamos supor, o meu grupo é vertical. Felipe, eu queria fazer um grupo com você. Tá bom, tem um valor fixo, eu estou numa posição que eu vou lendo parágrafos e explicando. Tem um vertical ali ensinando os outros todos. O horizontal, teoricamente, todo mundo na mesma. Vocês imaginam, junta 5 amigos e fala, vamos ler, vamos. Aí eu li isso aqui. O Lacan tá falando que os planetas não falam. Que raio de planeta não fala, Lacan? Aí o outro, eu vi isso aí em um lugar que eu fui, que ele tava falando tal coisa. O outro, eu vi. Isso é horizontal. Todo mundo se ajuda. Mas, ao mesmo tempo, tá circulando o nome de vocês. Então, a ideia que os pacientes vão chegar em vocês não é diretamente o paciente, é por indicação. Soltar num grupo de psicanálise, pessoal, estou aceitando novos pacientes, eu atendo na região tal. Ponto. Então, fazer ou participar de grupos e afins. Faz um grupo de estudos, faz um grupo de supervisão horizontal, faz um grupo de apoio, por exemplo. Tem uma colega que fez um grupo de apoio, então ele recebe pessoas ali, divulga o trabalho, eu recebo pessoas para escutar essas pessoas sobre pessoas que sofrem... Tem um seriado, inclusive, que eu gostei muito, que chama, se a minha pronúncia vai estar certa, porque eu não lembro, aquele, acho que é o Made, vocês viram? Da Netflix e tal. Eu achei muito bom esse seriado. E tem não vou dar spoiler aqui, mas tem um grupo lá de apoio, etc. As pessoas simplesmente conversam. Só isso faz o nome de vocês girar. Felipe, mas eu não vou fazer um grupo de estudo porque, não sou igual você que estudou igual ainda não dá hora de fazer a palavrão, que estudou muito, durante muito tempo, e blá blá blá, e agora tá a fim de ensinar isso para alguém. Então eu ainda estou começando. Mas eu não digo grupo para vocês ensinarem. É grupo de reunir 5, 10 pessoas. Vamos ler junto Lacan? Vamos ler junto Winnicott? Vamos ler um Zizerman aqui? Vamos ler Freud? Não sei. Mas necessariamente o nome de vocês vai girar. Vocês podem fazer esses eventos ou não. Vou fazer palestra em escola. Tem uma colega que faz palestras em escola, por exemplo, para falar com as crianças. Eu já fiz, por exemplo, o workshop que para quem conhece o livro chama Privação e Delinquência, do Winnicott. Tá longe, não vou pegar. Muito bom o livro, inclusive, eu fiz palestras nele em algumas ONGs, esse tipo de coisa. Mas eu não gosto de falar em público e tudo mais, não tem problema. Participa dos grupos, as pessoas só precisam saber que você atende, onde atende e o que você aceita. Eu atendo criança, eu atendo etc, etc. Então, é isso. Fazer palestra, fazer curso, fazer evento, fazer grupo de apoio, não sei. Mas o seu nome tem que aparecer. Simplesmente as pessoas precisam saber que você atende. Onde atende, o que você atende e etc. Por exemplo, é uma dificuldade incrível você achar analista que atende criança. Criança, dependendo da idade. Tem gente que fala, eu atendo criança, mas só a partir de 6 anos, só a partir de 7 anos. Para atender uma criança de 4 anos, por exemplo, é muito difícil achar alguém. E aí você
E eu tô na psicanálise há muito tempo, tô por aí toda hora, conheço gente, só em gente de grupo de estudo e curso, conheço mais de 100 pessoas, e às vezes eu não acho gente para indicar. E vocês perceberem como às vezes a gente não sabe onde o outro atende. Isso é importante. Ok? E vamos lá. As indicações, né? Olha como são vários os parâmetros para indicar a vocês. Então, por exemplo, familiares e próximos. Alguém procura o Felipe. Há uma tia-avó fala, Felipe, tem uma prima minha que eu falei de você, falei que você é um bom menino, que você é muito fofinho e que você pode atender ela. Eu não posso atender, tem uma proximidade. Logo, eu não posso atender, vou ter que indicar alguém. Tem um amigo, não posso atender. Tenho colegas, tenho contatos, tenho crushes, antigas ou novas, não posso atender. Esta rede, que é minha, por exemplo, eu vou procurar alguém para atender. Ah, você está procurando alguém aonde? Ah, Felipe, eu estou, como a gente falou agora há pouco, aqui na Zona Norte. Ah, pode ser a freguesia? Pô, tem tal pessoa aqui na freguesia. Ah, pode ser, tá aí o contato. Tá aí 2, 3 contatos e a pessoa define quem ela quer, senão vai ficar um vínculo. Isso é muito de opinião. É isso. Percebe? Quando alguém me procura, eu não posso atender. Logo, eu vou ter que indicar. Ah, Felipe, mas você vai ter que indicar? Eu posso simplesmente falar que não, mas eu tenho uma premissa de que não gosto de deixar alguém na mão. Normalmente alguém está angustiado, alguém está com uma questão. Se, por exemplo, eu reabri a agenda agora em fevereiro, mas por algum tempo eu fiquei com a agenda fechada, estava cheia a agenda. Falar, eu não estou com a agenda aberta, eu tô sem horário, mas posso te indicar alguém? E a pessoa fala, se você puder, ótimo. Eu acho melhor do que falar, não posso te atender, quando eu puder eu entro em contato, fica aí angustiado, mas dá uma segurada aí até eu poder te atender. Indicar eu acho importante, acho que é uma relação ética com o outro. Região, como eu falei agora há pouco. Por que indica? Ah, Felipe, você pode atender? Ah, posso, atendo na Paulista. Ah, eu tô no Jabaquara. Eu tô aqui em São Bernardo. São Bernardo eu não posso, mas conheço o fulano que atende em São Bernardo. Principalmente em São Paulo. São Paulo é enorme. Tem paciente que fala, não, Felipe, é na Paulista, mas tá bom, eu vou sair lá de Guarulhos porque eu quero ser atendido por você. Beleza, isso aí é transferência, a transferência tá aí, tem um algoritmo da transferência para explicar isso na teoria, ótimo, mas se a pessoa falar não posso, eu estou falando de uma região entre várias, olha a possibilidade que eu tenho de indicar pessoas, mas eu só vou indicar se eu souber onde as outras pessoas atendem. Quem faz grupo de estudos comigo, recentemente eu mandei lá no grupo se alguém conhecia, não, mandaram num determinado grupo se alguém conhecia alguém que atendia, se não me engano, em Bauru. Tem uma supervisionanda minha do grupo de supervisão que atende em Bauru. Ela foi indicada não só, não sei nem se ela está aqui. Se ela estiver aí, Raíssa, dá um salve para nós. Eu conheço ela por conta do grupo de supervisão. E uma outra pessoa do grupo também indicou ela. Ou seja, a Raíssa é conhecida, entre outros assuntos, porque atende em Bauru. Pronto, entende? É sobre isso. Então, por isso que, eu vou fazer um grupo de supervisão, um grupo de estudo. Sabe aquela parte chata do começo? Vamos se apresentar? Oi, eu sou fulano, eu tenho tantos anos, eu estudei não sei onde. Só isso, joga no final assim, meu nome é tal, atendo em tal e tal região. Isso é muito bom, isso marca vocês, isso é importante. Sou aqui de Piraporinha do Sul e atendo na rua do Bartolomeu 12, atrás do Bar do Zé. Esse tipo de coisa é importante. Atendo online, atendo fora do país, atendo da Jamaica, não sei. Mas as pessoas precisam saber isso. Olha lá, o Altair falou, Bauru aqui pertinho. Então já tem o Altair aí. A Erika falou, quem trabalha com olhar voltado para o relacionamento abusivo, assista, uma série bem tocante. O Made, né? Essa série é ótima, me deu várias ideias de grupos, mas eu preciso dormir e comer, senão vou fazer outros. Eu atendo muitas crianças de 3 a 4 anos, tá aí a Carolina falando sobre isso. Rebeca, eu atendo Campinas, região, quem precisar, estamos precisando de alguém que atende em Brasília. Tá vendo? É isso. Pouco tempo a gente interage um com o outro. Especialidade, entre aspas, que isso significa? Às vezes você sabe que, por exemplo, eu tenho uma colega que o que eu tiver de indicação de infantil, eu atendo infantil também, mas agora na pandemia eu não estou atendendo presencial por enquanto, mas estou voltando. Eu indico essa minha colega. Ela, para mim, é uma pessoa que eu tenho, confio, para indicar para análise infantil. Ponto. Tem um outro colega que eu indico, uns colegas que eu indico autismo. Uma outra colega que eu indico psicose. Por quê? Porque essas pessoas falaram sobre elas e falam que ela atende muito desse tipo. Todo mundo, se vocês não têm, vão ter.
tem uma preferência. Eu gosto de atender neurose. Eu gosto de atender neurose obsessiva. Eu gosto de atender histeria. Eu gosto de atender psicose. Cada um tem isso. Tem uma colega que eu sempre disse isso nos cursos. Ela fala assim, e isso inclusive para vocês controlarem o horário depois. Ela fala assim, para neurose obsessiva, eu não tenho mais horário. Para histeria, eu tenho alguns. Para psicose, eu atendo até domingo. Ela controla. Agenda do jeito que ela quiser. Tá? Para quem não é da clínica lacaniana, são estruturas clínicas da neurose obsessiva, histeria, neurose, e por aí vai. Então, é interessante que as pessoas saibam, inclusive, isso. Eu atendo mais XPTO. Eu estou fazendo um curso de autismo no instituto tal. E por aí vai. Tá? Então, as pessoas precisam saber sobre vocês. Ponto. Tem gente que procura, e outra. Alguém pode me procurar por região, eu não posso atender, vou ter que indicar. Especialidade, Felipe, você atende? Não, eu não estou atendendo criança agora na pandemia, mas vou te indicar. De novo, eu vou ter que indicar e vou ter que pegar conhecido. Gênero, raça, idade, etc. E tem gente que te procura e fala, Felipe, você pode me indicar alguém? Esses dias eu recebi uma indicação, um pedido de indicação de uma colega, que não é do Brasil, ela falou assim, Felipe, eu ia te indicar, mas a pessoa quer uma analista mulher. Você pode me indicar alguém? Ótimo, eu indiquei. Então, a pessoa iria me indicar, mas teve um pedido específico. Eu sei de mulheres que atendem no bairro que ela pediu e pela via lacaniana e indiquei. Raça pode acontecer, as pessoas pedem dessa forma. Você tem um analista mais velho? Porque a minha última analista tinha 20 anos, parecia que eu não sentia confiável, etc. A transferência tem disso. Isso é algo que vai acontecer na análise, os motivos. Mas no pedido de indicação, vai vir todos esses parâmetros. E que eu falei, a possibilidade de eu não atender é maior do que eu atender. Então, eu vou ter que indicar. Por isso, eu e outras pessoas, vocês precisam fazer girar. Né? Acontece muito mudança também. Felipe, eu estava em São Paulo, tal. Aliás, eu estava em Bahia, mas aí eu quero agora presencial, mudei aqui para São Paulo. Você conhece alguém que atende? A pessoa muda e quer continuar a análise. Vai para outro país e continua a análise. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, mas na Europa é muito difícil achar psicanalista lacaniano. Tem muita gente lá que atende aqui e muita gente aqui que atende lá. Só para vocês terem uma ideia. Então, a relação de demanda é isso. Se o nome de vocês aparecer para alguém que mora ou estuda, por exemplo, numa França, etc., até na França, vocês podem ser indicados para lá. É esse tipo de coisa. Mas precisam saber quem é você. Lembra do John Travolta lá falando, por que indicaria você? Quem é você? Então faz o nome de vocês aparecer. Parece fácil falando assim, né? Mas não é não. Algo importante, tá? Como consigo os pacientes? Agora, vou dizer algo que eu acho muito importante. Eu já vi, para quem conhece, eu não sei se ela está aqui, se ela estiver aí, dá um salve. Eu já vi a Tayara falar sobre isso, do Psicanálise Primeiros Passos. Ó, a galera falando dos lugares que atende, isso eu acho legal. Érica, atendimento infantil, a partir de que idade você acredita ser possível atendimento online? Muito caso a caso. Se você tiver, por exemplo, uma criança de 3 anos, dependendo do caso dela, você pode colocar os pais do lado, por exemplo, para atender. Isso é realmente caso a caso. Se eu criar um padrão aqui, vai virar regra. É uma coisa que os caras não têm regra. Mas podemos conversar sobre isso. Tem algo importante que eu já vi a Tayara, da Psicanálise Primeiros Passos, acho que é isso, às vezes eu esqueço o Instagram dela, falar uma vez, que é sobre o funil. Eu acho esse funil muito importante, acho que ela acertou em cheio em falar sobre isso, e eu queria mostrar para vocês. Quando as pessoas ficam sabendo de vocês, pensem nesse triângulo aqui, né? As pessoas conhecem vocês, depois as pessoas conversam com vocês. Aí, algumas pessoas marcam com vocês. Depois, elas aparecem, porque quem já começou a atender aqui sabe que muita gente marca e não aparece. Ou marca 3, 4 vezes e desmarca. E aí aparece. Depois que elas aparecem, algumas ficam. Então, a conta que se faz é 100 pessoas conhecem vocês. Dessas 100, 30 conversam com você por algum motivo. Fiquei sabendo que você atende na Zona Norte. Vamos conversar um pouco? Eu vi que você está fazendo um curso de autismo, um curso de introdução. Você conhece alguns lugares que faz introdução? Eu queria começar a estudar Lacan. E aí você começa a conversar. Dessas pessoas, né? Aí, possibilidade de paciente, 10 marcam alguma coisa com você. Dessas que marcam, 5 aparecem. Assim, que aparecem, 2 ficam.
Claro que eu só estou dando um exemplo aqui para vocês, não tenho métrica, mas é só para vocês saberem como funciona. Se vocês levarem em conta que 10 pacientes marcam, você vai ter 10 pacientes, não. É sempre pensa nessa lógica do funil. Vocês miram aqui para isso acontecer. Então, a ideia é que o nome de vocês apareça. Com o tempo de clínica, com experiência, algumas coisas, não a experiência em si, né? Com o tempo mesmo, isso acontece automaticamente. Vai chegar paciente que você vai ter que parar e perguntar, mas de onde você veio? Eu não faço ideia de onde você veio. E a indicação é importante para a gente, porque se foi sua mãe que indicou, é uma relação que talvez você não possa atender. Então, perguntar de onde veio é importante. Mas nesse começo, tem que mirar em cima para aparecer aqui. Isso não quer dizer que você vai fazer panfletos com o seu telefone e sair divulgando no meio da avenida. O que eu quero dizer é que 100 pessoas vão conhecer seu nome. No final das contas, talvez 2 fiquem como paciente. Esta conta é importante para vocês. Até aqui, tudo bem? Querem falar alguma coisa? Lembrando que nada disso é curso, é um debate para a gente trocar ideia, falar mal do Bolsonaro, esse tipo de coisa que a gente gosta de fazer. Se quiserem falar, é isso. Só para dar enquanto vocês quiserem perguntar alguma coisa, só para dar tempo de dar água. Vamos lá. Bom, Felipe, eu já fiz tudo isso, já fiz uma camiseta que eu atendo, tal, não sei o que fazer. Vocês perceberam que em nenhum momento eu estou falando sobre convênio. Eu não tenho propriedade para falar sobre convênio, eu nunca atendi, tenho uma opinião muito específica, mas eu sei que é um caminho de entrada para muita gente que sai principalmente da psicologia. Se alguém tiver, inclusive, indicações de alguém que fala de convênio, é uma questão, principalmente na questão lacaniana. Mas é um início, é uma possibilidade de início para muita gente. E aí eu separei aqui para vocês, fiz tudo isso, tal, mas você conhece como eu consigo alguns pacientes? Eu separei para vocês alguns nomes, acredito que alguns de vocês conheçam alguns deles, que são sites e plataformas de uma palavra que eu detesto, angariar pacientes. Se vocês quiserem anotar, tirar fotos, se quiserem que eu mando depois para vocês. Só para explicar como se trata, né? Falando de uma forma simples, poderia entrar aqui, mas por questão de tempo eu não vou entrar no site. São sites que você entra, faz o seu cadastro, como psi, alguns, pelo que eu entendi, tá? Dei uma pesquisada muito por cima. Alguns, inclusive supervisionandos, fazem parte. Você pode pagar um valor mensal ou você paga uma porcentagem do seu atendimento. A pessoa procurando, ou tem desde psicologia, coaching, tem uma série de coisas. A pessoa define lá, consulta psicológica, etc. A pessoa procura, aparece uma tabela com seu nome, muitos casos, o valor prévio, a pessoa pode agendar, tudo pelo sistema. A maioria desses aqui, o atendimento, inclusive, é pelo sistema. Você loga no sistema, o paciente loga lá no horário determinado e você atende por lá. O paciente paga, uma parte fica para a plataforma, não sei lá como chama isso, e uma parte vem para você. É uma forma, por exemplo, de você buscar pacientes ou encontrar pacientes no início, para fazendo o nome girar. E, ao mesmo tempo, você conseguir atender pessoas que precisam de atendimento e não sabem aonde. É uma ideia, tá? Oi, Érica, manda bala. Eu não sei se aqui já tem cadastrados. Inclusive, essa semana eu entrei no Bitude para dar uma olhada para ver como é que funciona. E eu fiquei surpresa com uma coisa. O psicólogo, o terapeuta, ele tem condições de fazer a escolha do valor que ele cobra pela sessão ou pelo pacote, pela grade fechada. E porque tem uma variação de preço muito grande entre os terapeutas. Então, a faixa mínima que eu percebi, pelo menos nesse site, foi de 60 e poucos reais, eu acho. Então, tem essa diferenciação, é o que permite, é uma coisa que dá uma abertura muito grande para o terapeuta escolher, né, ele definir qual o valor da sessão dele, o valor da hora dele. Uhum. Então, eu achei isso muito legal. É uma boa, é uma ótima possibilidade. Eu tenho algumas ressalvas com relação ao valor, mas, de novo, não quero fazer disso um evento de dinheiro. Tudo isso que eu falei de vocês serem indicados porque, eu atendo na região X, eu atendo não sei o quê, o que eu acho mais complicado disso é vocês serem indicados assim,
fala lá com o Felipe, porque ele me cobra R$ 40, ele me cobra R$ 30, ele me cobra R$ 9,90 no cupom do Groupon. Isso é complicado, porque se o seu nome é divulgado desse jeito, você fica amarrado com isso e você perde um pouco do controle necessariamente do valor. Mas, de novo, não quero entrar aqui no mérito do dinheiro, senão vai virar um outro evento. Mas só para tomar cuidado com isso, por que eu estou dizendo? Porque nesses locais, pelo menos a maioria, até puxando um pouco o que a Erika falou, fica lá escrito o seu valor, previamente. Todos os pacientes sabem previamente quanto custa a análise. E para quem atende aqui pela via lacaniana, sabe que o valor da questão do custo fixo é uma questão. Tá? Então, é só tomar cuidado nisso, né? Para você não acabar sendo divulgado como aquele que cobra barato. Ou o contrário. Ah, fiz sessão com o Felipe, ele me pediu R$ 500 mais um gol 0. Aí, seu nome vai ser divulgado desse jeito e ninguém vem fazer análise com você, etc, etc. Tá? Inclusive, essa semana aí, entre várias polêmicas da psicanálise, teve aí os babados de valores aí, né? Que vocês provavelmente ficaram sabendo. Ok? Então, isso aqui é uma possibilidade para vocês também começar. E o interessante dessas plataformas, ou até de convênio, vocês ficam um tempo com pacientes, falam, agora eu vou sair do convênio, eu vou sair dessas plataformas e atender só no meu consultório só particular. Muitos pacientes já estão em transferência com você, eu falo, então tá, quanto é o particular lá? Tanto. Beleza, vou continuar com você. Isso não é impossível de acontecer, tá? Muito pelo contrário, é possível. Transferência é isso. Então, isso é interessante. Tudo isso é um início. Ajuda bastante. Tudo bem? Deixa eu ver se tem chat. Já tem uma planilha pronta aqui de vários lugares do Brasil. Caio. Boa noite, Felipe. Boa noite, Caio. Com relação às entrevistas, cobramos ou não esse primeiro encontro? Belíssima pergunta. Eu vou te dizer, eu vou te responder assim muito previamente, porque isso foi uns 30, 40 minutos desse tal evento do dinheiro que eu falei que teve. Mas a entrevista, se você perguntar para 10 analistas, capaz de você ter 10 respostas diferentes. Tem analista que, alguns já ouviram isso 10 vezes, tem analista que cobra a entrevista preliminar desde o início, o valor pode ser o valor combinado, o valor fixo. Tem analista que não cobra enquanto for entrevista, só cobra quando virar a sessão. Tem analista que cobra um valor fixo para a entrevista, quando vira a sessão ele muda o valor, conversa, estipula outro valor. Tem analista que não cobra entrevista, quando vira a sessão ele cobra retroativo, tipo, fiquei 3 meses com você em entrevista preliminar, agora que vira a sessão você me deve R$ 4.000. Tem de tudo, as possibilidades são várias. E o mesmo analista pode mudar, falar, agora eu quero experimentar cobrar, agora eu quero experimentar não cobrar. Normalmente quem está começando, né, tô falando um pouco, não estou falando que é certo ou errado, estou falando da experiência porque eu escuto. Cobra a entrevista, porque assim, você vai sublocar a sala, vai pagar ali seus R$ 30. Se o paciente chega, você não cobra a entrevista, e aí ele fica 2, 3 entrevistas e não fica na sessão e vai embora, você pagou do seu bolso. Né? Então, normalmente tem gente que cobra a entrevista preliminar, nem que seja para pagar o espaço locado. Eu hoje, pode me perguntar amanhã, eu posso mudar tudo. Mas eu hoje não cobro entrevista preliminar. Mas eu já cobrei entrevista, já cobrei um preço fixo, depois mudei, já teve de tudo. Já não fiz entrevista. Então, é uma relação de... Mas, de novo, né? Foi um debate longo lá no nosso evento do dinheiro. O iPhone do Gil, da Gi, falou que tem a psicossocial também, nessa lista aqui, ó. Psissocial. Não coloquei aqui, não conhecia, mas fica aí mais uma dica. Quem fala de convênio é Michele Zuliani. Aí uma boa dica da Maria Luísa. Anotem aí, pessoal. A Michele, eu não conheço. Michele Zuliani, @psimichele com Y e CH, fala de convênio. Legal, vou inclusive dar uma olhada lá. É isso. Beleza? Bastante dica boa. Então vamos lá, continuando. Agora vamos falar do tal do Instagram. Não vamos falar do Instagram, vamos falar porque os pacientes não ficam. Isso é importante. Uma coisa que eu queria discutir com vocês é o seguinte. E eu falo isso até em supervisão, eu já falei em curso. Às vezes a gente se preocupa muito com o paciente não chega. Mas uma pergunta importante também, que acaba remetendo para várias outras coisas, é por que os pacientes não ficam?
Isso deve ser uma preocupação, porque se você tiver muita rotatividade no seu consultório, isso diz sobre você também. O paciente chega, o paciente vai embora, o paciente chega, aí não adianta, você pode conseguir paciente a rodo. Se o paciente não ficar, não adianta. Então, isso é muito comum no começo, a gente fazer alguns ajustes, a gente pegar uma coisa ou outra para entender porque que os pacientes não ficam. Porque vamos fazer uma conta simples. Vamos supor que você tenha 4 indicações no mês. Pô, recebi aqui uma indicação por semana. Fiz tudo isso aqui, né? Meu nome está rodando, fiz um grupo de apoio, saí na rua gritando que eu atendo, não sei. Fiz de tudo, consegui 4 indicações por mês, uma por semana. Aí recebi uma entrevista por semana só. Beleza. Se você, dessas 4 indicações, 3 ficam, vamos supor que 3 ficam. Em 3 meses, você vai ter 9 pacientes. Não é pouco. Depende aí de, né, se for particular, principalmente, não é pouco de fato. Em 6 meses, meio ano, claro que é só um exemplo radical, estou levando em conta que os pacientes não vão embora, que a gente sabe que vai. Em 6 meses, você vai ter quase 20 pacientes. Então, se a gente se preocupar com isso, que eu percebo que pouca gente se preocupa, não estou falando de vocês, estou falando de escutei por aí. Se vocês pensarem isso na clínica de vocês, quantos pacientes ficam e quantos vão embora? Às vezes, se preocupar em fazer o paciente, não fazer, que parece que vocês vão fazer algo ativo, mas acertar as arestas ali para fazer o paciente ficar, faz mais sentido do que procurar pacientes novos o tempo todo. E este paciente que fica com você durante muito tempo, pode te indicar, inclusive, por mais tempo. Porque um paciente que chega, que por algum motivo vai embora em um mês, não vai te indicar por algum motivo também. Sim ou não, né? Depende de várias questões. Mas esta pergunta é importante e pouco questionada. E ela pode ser respondida com algo que uma vez eu fiz de propósito, uma enquete, dizendo assim, se você pudesse dar um top 3 para o tripé da psicanálise, para quem não conhece o tripé da psicanálise, é a teoria, análise pessoal e supervisão. Né? Desde Freud, basicamente, esses 3 que você precisa para analisar, para ser analista. Se você pudesse fazer um top 3 do tripé, você conseguiria e qual seria? A maioria das pessoas respondeu análise pessoal, teoria e supervisão. Ou, segundo item, teoria, análise pessoal e supervisão. Supervisão não ficou em primeiro lugar, com mais de 200 respostas. A resposta para esta pergunta do porquê os pacientes não ficam, só a supervisão vai te responder. Outro motivo que eu estou fazendo mais propaganda dele do que desse evento aqui. Outra coisa que a gente discute lá no evento de outubro. Formas e formas de fazer supervisão. Ah, Felipe, mas eu acabei de começar, o paciente vai pagar R$100, o supervisor cobra 150, não faz o menor sentido. Primeiro, a supervisão não é necessariamente só sobre um caso. Você vai escutar um supervisor ou uma supervisora falar de um caso, mas isso vai te ajudar em vários outros casos. Então não é um a um. Né? Você fala, não posso ter um paciente por R$100 por semana, por R$50 por semana, como que eu vou fazer supervisão sobre esse caso também toda semana? Não precisa ser toda semana. Não precisa ser todo mês, não precisa ser quinzenal. A supervisão é livre. Você faz conforme você precisa fazer. Ah, mas eu, assim como a análise pessoal é semanal, a supervisão também tem que ser semanal. Nem a análise é semanal. O tempo é lógico, a gente vai entrar em outras questões aqui. Tem gente que faz 2 vezes por semana, tem gente que faz quinzenal, tem uma série de questões. Mas a supervisão, principalmente no início, ajuda vocês a chegar no supervisor, uma supervisora e falar assim, olha, esta semana, esse mês, chegou 4 indicações, ninguém ficou. Ah, mas como é que foi? Ah, eu fiz isso, 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 a pessoa chegou, falou que estava com dor de cabeça. O que você fez? Ah, eu falei para ela tomar um Dorflex. Então, aí é outra questão. Aí você vai tá entrando numa posição de dar resposta. Ou seja, a supervisão é um guia. É quase, dependendo do caso, uma mentoria. Você não precisa fazer supervisão infinitamente. Com o tempo, a supervisão vai diminuindo. Mas no começo, entre outros casos, ela te ajuda a entender por que os pacientes não ficam. E com isso, o seu desespero de encontrar pacientes novos também diminui. Então, ao mesmo tempo que você procura novos pacientes, você entende o que você deve fazer, principalmente no começo com os pacientes, isso casado faz com que os pacientes vão crescendo de uma forma ou de outra. Mas esta pergunta é importante, infelizmente ela é pouco debatida, tá? E a supervisão ajuda. Felipe, não tem como fazer supervisão com um supervisor XPTO incrivelmente, tal. Não dá para fazer, beleza, procura pessoas e tem valores e valores, tá? Ah, não dá para fazer mensal? Dá para fazer quinzenal?
Dá para fazer uma vez por mês? Não dá. Dá para você juntar 3 amigos, 4 amigos, virar para um supervisor? Essa semana mesmo, hoje é quinta, essa semana mesmo eu recebi. Felipe, se eu te trouxer 4 pessoas, você consegue abrir um novo grupo de supervisão? Se eu não tivesse que dormir e comer, eu abria mais um, mas é que não tem horário. Mas é uma possibilidade. Essa mesma pessoa pode virar para outra e falar assim, olha, eu não consigo te pagar 100, 150 numa sessão, mas eu consigo juntar uns coleguinhas e a gente faz um grupo de supervisão. Pode ser? Não consigo, tô zerado, a gasolina tá do jeito que tá, o gás tá do jeito que tá feia a coisa, supervisão horizontal. Pelo menos supervisão horizontal. Junta 3, 4 colegas, se possível da mesma, né, da mesma linha que vocês, ou os lacanianos, ou a escola inglesa, etc. E conversa entre eles. Né? Ah, vou conversar com meu colega, eu tô aqui, pô, recebi uma paciente, ela falou isso e tá com dor de cabeça. Eu falei para ela tomar Dorflex e ela foi embora. Aí seu colega fala, bom, mas será que é isso que ela queria? Será que não seria interessante você questionar desde quando ela está com dor de cabeça? Será que isso não pode ter a ver com sintoma de conversão, etc, etc? É uma conversa. E às vezes só de você contar o seu caso para um colega, você se escuta. Supervisão também é isso. Mas tentem ao máximo não deixar de fazer supervisão, porque te ajuda muito não só a atender, mas a entender porque que os pacientes vão embora. Às vezes é isso. Mas tem paciente que vai embora porque vai embora mesmo, tá? Tem paciente turista que precisa de você 2 dias, desabafar, é o famoso paciente desabafa. Cheguei, falei um monte e vou embora. Tudo bem. Transferência é isso também. Cheguei, bom, transferência não bateu, vou embora. Ponto. Mas tem muitos pacientes que dá para fazer alguma forma de articulação para eles ficarem. Oi, Érica. Você tocou num ponto que eu tenho uma dúvida. Deixa eu só adiantar aqui um negócio que a Carolina deixou ali no chat. Felipe, você faz especialização? Você fez especialização? Indica fazer? Indica algum programa? Não sei exatamente o que quer dizer com especialização, mas eu fiz uma caralhada. Já pode, né? Uma caralhada de coisa. Fiz em vários lugares, fiz as pseudo-formações, mas não preocupado com a formação em si. Quando eu estudo em algum lugar, e eu posso falar só de mim, né? Como eu disse, eu estudo procurando a teoria, conhecimento, estudar com determinadas pessoas. A instituição em si não me dá nome nenhum. Mas daqui a pouco eu vou falar das escolas também, a gente aprofunda nisso. Tá. A minha pergunta é, o que você acha mais conveniente? Aliás, tem o lance da conveniência, que foi o que você acabou falando agora, que é sobre o custo. Mas o que você, enquanto supervisor, né? O que você percebe que é melhor para quem já começou a clinicar? Se é melhor a gente fazer em grupo ou se é individual, porque eu ando pensando nisso, que eu já comecei a fazer atendimento e eu ando pensando em como que eu vou fazer. Por enquanto eu estou só com o paciente, porque a gente tem que começar, e a minha preocupação era fazer ela ficar, justamente aquilo que você falou. A minha preocupação maior era fazer ela ficar, só que agora começou a vir aquelas coisas, meu Deus, eu preciso de orientação. Tem umas coisas aqui que não estão batendo. É importante. Eu acho é isso, né? Você não tem uma resposta única. Psicanálise não tem regra, é muito de cada um. Mas quando um supervisionando me procura, já teve supervisionando que eu virei e falei assim, mas você precisa do semanal? Você não quer fazer quinzenal? Você não quer fazer uma vez por mês? Você fala, putz, Felipe, eu não tenho como e tô sem dinheiro. Principalmente agora, né? Janeiro é complicado para todo mundo. Eu não tenho como fazer. Quando você sentir alguma dificuldade, junta essas dificuldades, ou então a gente marca. Tem gente que nem conhece supervisão avulsa, acha que não existe. O único problema da supervisão avulso é você entrar em contato com o supervisor e ele ter horário, né? Um horário separado para você. Mas dá-se um jeito para tudo nessa vida. Mas existem muitos supervisores. Tem gente que, claro, você vai falar, posso fazer supervisão avulsa? Não, só trabalho mensal, só trabalho quinzenal. Mas o que eu sempre respondo é, vai de você. O que você sente que precisa de supervisão? Ah, eu preciso toda semana. Será? Às vezes você vai fazer a primeira semana e o supervisor fala algo para você que te ajuda em 3 casos. Desata o nó de 3 casos e você nem percebe isso. Então, é muito para você perceber qual que é a sua demanda. Ah, eu quero semanal. Ah, se eu pudesse, eu queria fazer semanal. Com relação ao custo, não dá. Tudo bem. Então, o que dá? Dá para fazer um quinzenal, dá para fazer em grupo. Mesma coisa, tem prós e contras. Individual é uma relação de transferência, você tem um supervisor ou a supervisora só para você. Ah, mas o grupo é interessante. Por exemplo, não sei se alguns aqui, inclusive, estão lá, mas eu tenho alguns grupos de supervisão porque faz parte do Lacaniano desse projeto de se tornar acessível.
E aí tem gente lá, por exemplo, que é por revezamento. Então hoje o fulano vai falar o caso dele, os outros escutam. E isso tem até ouvinte no grupo, porque eu acho importante. Escutando outras pessoas falarem do caso e as minhas pontuações, esta pessoa já ajuda. Próximo caso dela, às vezes ela tem um caso parecido. Então no grupo você ganha nisso também. Por outro lado, você vai ter que se expor e falar na frente de outras pessoas. Tem gente que não incomoda. Aliás, tem gente que se incomoda com isso. Então, por isso é importante você ter várias oportunidades, a pessoa decide o que é melhor para ela. Perfeito, obrigada. Legal. Vamos lá. Tem uns breganais aqui. Viviane, o evento sobre dinheiro está gravado? Tá no canal do YouTube. Só escrever no YouTube Lacaneando. E aí você vai ter. Ou acessar o link que o Cândido colocou aqui. Esta eficiência do Cândido. Ai, menino. Carolina fez felização que eu respondi. Show. Então é isso. Quem quiser, tira o mudo aí e vamos embora. Então, isso é importante, tá, gente? Sempre pensem, por que o paciente não fica? A supervisão pode ajudar, um amigo pode ajudar, mas é interessante debater isso. Será que eu estou fazendo algo no começo que está fazendo os pacientes irem embora? E um detalhe importante que a Erika me lembrou, né? Que não vou dizer que é o caso dela, mas é algo perigoso a frase, preciso fazer essa paciente ficar, este paciente ficar. Teve um evento no ano passado com a Carolina Moreirão e com a Camila Queiroz, que elas me convidaram no ano passado, inclusive, não sei se alguém aqui estava sem voz, uma loucura. Estava com febre no evento, mas era sobre os erros, eu contei lá nos erros. Um caso, logo no meu início, que foi o seguinte, eu tinha uma paciente, e eu mudei de consultório. Queria para um consultório lindo, papapá, o consultório que você põe em pó, faz café, ali você fala sozinho. Eu queria ir para lá porque queria ir para lá. O problema é que o preço do consultório por dia, foi um que eu subloquei por dia, era o preço do que o paciente me pagava em sessão. Então, eu não lembro agora, mas vamos supor que o paciente pagava, sei lá, R$100 por sessão, o consultório custava 450 por mês. Ou seja, este paciente pagava. Eu não podia perder essa paciente de jeito nenhum. Então, ela chegava ali, começava a falar, e eu falava, pô, vou fazer uma pontuação, e quem atende na lacaniana sabe que tem o corte lacaniano, né? Aquilo que angustia, deixa analisando o pulso, se tiver um voodoo seu, ele faz em casa o voodoo. E aí ela falava alguma coisa, eu falo, pô, agora eu não vou pontuar, porque se eu pontuar ela se incomodar, ela vai embora e eu preciso pagar o consultório. E aí me impedia, porque eu não podia perder o paciente, não posso perder o paciente, não posso perder o paciente. O que aconteceu? Perdi o paciente. Porque se você não pontua, você fica ouvindo, trocando ideia, uma conversa no bar, com água, com um amigo, faz isso. Se você não aponta o que o paciente precisa se ouvir, não tem movimento, não tem porque ela ficar ali. Né? Para minha sorte, quando ela foi embora, já tinha outros 2 pacientes. Mas foi um dos vários erros que eu conto, que primeiro eu acho importante falar de erros, não parece que a gente é super-herói, e outra que, para tomar cuidado com isso, de não posso perder o paciente de jeito nenhum. Se você tiver que convencer constantemente o paciente a ficar, aí tem algo errado. É só abrindo um parênteses aqui, porque eu acho importante falar disso. Psicanalista no Instagram. Vamos falar um pouco sobre esse amigo aqui. Eu falei um pouco como aparecer e tal. Instagram, na minha visão, tudo que eu estou falando aqui é a minha visão, é uma possibilidade de você aparecer, tá? Mas tem uma parte boa, uma parte ruim, e eu vou falar um pouco sobre isso para vocês, mas como tiverem, inclusive, pedidos, eu vou, inclusive, dar algumas dicas de coisas do Instagram. Não entendo dessas coisas de... Não é marketing, tem um nome, marketing digital? Mas eu, né, tenho uma dica ou outra que eu já recebi, vou compartilhar com vocês se quem quiser participar do Instagram e fazer esse movimento, mas eu vou colocar até a parte negativa. Bom, a parte boa do Instagram é que você tem acesso rápido a muitas pessoas, principalmente na pandemia ajudou. Você tem facilidade de propagar o conteúdo, seu conteúdo, né, vai para muita gente muito rápido, se você tiver um bom conteúdo para propagar. E você faz contato com pessoas a longa distância. Então tem gente de todo canto que interage com você. O que é o problema? É uma obrigatoriedade de postagem constante. Eu vou falar um pouco disso, que tem a ver com o algoritmo, né? Como ele funciona e tudo mais, é um problema. Preocupação com o algoritmo. Limitação de espaço para texto. Às vezes você quer fazer um texto, quer falar alguma coisa interessante sobre, sei lá, o tempo lógico, tábua da sexuação, o corte lacaniano, demanda e desejo, e você tem que se limitar na escrita e na explicação, porque a própria ferramenta é feita para isso.
Então e eu coloquei uma reticência porque tem muitos prós e contras. Eu acho que inclusive foi um ato falho a reticência só no contras. Isso diz sobre mim aí. Vamos lá. Aqui um pouquinho de dicas para vocês, tá? Quando vocês postam algo no Instagram, quem tiver página profissional, tudo que eu vou falar aqui é página profissional. Página profissional não quer só dizer que você usa no profissional, tá? É um botão ali que a página se torna uma página business profissional. O que mais é levado em conta numa postagem para fazer com que você cresça, para fazer com que o Instagram mostre as suas postagens em ordem? Um parênteses. O algoritmo muda toda hora, tá? Então pode ser que amanhã ou depois o Instagram mude. O Felipe fez um evento contando nosso segredo, deixa eu mudar. Mas hoje o que eu sei é isso daí. Os encaminhados, sabe aquele triangulinho que aparece? Leva em conta o número de encaminhados. Quanto mais encaminhados, melhor. Então não tem a ver com a curtida. Quando eles foram salvos, quanto mais salvos sua postagem foi salva, aquele quadradinho que tem ali no cantinho, quando foi salvo, também faz crescer. Comentários, quanto mais comentários tiver e respostas, também faz aparecer para mais pessoas. E curtidas por último. Às vezes você vê lá, pô, tem 5.000 curtidas, mas os outros não. Ele leva em conta nessa ordem. Então tem lá 20 encaminhados, 10 salvos, 5 comentários e uma curtida. Bom, tem um encaminhado, tem um encaminhado, 2 salvos, 5 comentários e 10 curtidas, não é tão bom. Esta é a ordem que o próprio algoritmo do Instagram leva em conta para fazer seu conteúdo aparecer, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui foi a última postagem que eu fiz, que é o evento que vocês estão aqui agora. Foi a postagem que eu fiz, essa foto, de alguma forma, chegou para vocês. Aqui é um exemplo dos números, ó. Isso daqui, esse quadradinho, são salvos. Tá? Esses números são de agora a pouco, 257. Encaminhados, 192. Por que eu estou mostrando isso? Porque daqui a pouco eu vou mostrar um outro para vocês verem a comparação. 20 comentários e 630 curtidas. Esta postagem fez com que tantas pessoas vissem meu perfil. E o que eu queria dar, né? Tudo isso é para quem quiser trabalhar com o Instagram, não é uma obrigatoriedade. Façam isso por vontade, porque tem hora que fica um pé no saco. Tudo que é obrigatório, imperativo, fica complicado. Alcançou 11.000 contas. Chegou, provavelmente tem gente aqui que não me seguia, pelo menos uma, vamos levar em conta. 78% das pessoas que viram essa postagem não me seguiam. Então, fez com que chegassem a várias pessoas. E olha que interessante, né? Apareceu para 12.063 pessoas. Olha que curioso. Por hashtag, 7.000. A forma que essa postagem apareceu para mais pessoas, não sei se tem alguém aqui que veio pela hashtag, foi para 7.000 pessoas. Ou seja, infelizmente, a hashtag é importante. Na página inicial do próprio Instagram, lá, você girando, apareceu para 2.000, no botãozinho explorar, blá, 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 blá. E para que eu estou dizendo tudo isso? Vou falar meio rápido, porque não é aula sobre Instagram, né? Estou dando umas dicas. Queria separar esse daqui para vocês, que é uma dica. É um site onde você pode, para quem quer trabalhar com o Instagram, você pode pesquisar quais são as hashtags mais procuradas atualmente sobre determinado assunto. Isso faz com que vocês apareçam para as pessoas que estão procurando. Então, vou dar um exemplo que eu fiz aqui agora. Separei essa página para vocês. Essa daqui, ó. Vocês estão vendo uma página da internet? Joinha do grupo de família para mim? Tá. Esse aqui é o site que eu coloquei. Tá vendo esse botão top? Você pode clicar no top. Quais são as hashtags mais usadas com um contexto de psicanálise, por exemplo? Se você quer fazer, você pode fazer isso com qualquer coisa que você trabalha, tá, gente? Aí você vai descer aqui, ó. Aqui ele está mostrando as hashtags mais usadas com o assunto psicanálise. Copie isso daqui e coloca na sua postagem. Neste momento, as hashtags que mais estão sendo procuradas. Felipe, posso fazer com psicologia? Pode. Pode fazer psicologia, Lula, BBB, e vai aparecer as hashtags que você quiser, tá? Isso é para quem quer trabalhar com Instagram e é uma dica ou outra para a gente se ajudar, porque para mim o mundo da psicanálise é feito com ajuda. Felipe, você pode passar esse endereço para a gente? Posso. Espera aí que eu vou colocar até no chat para quem quiser, mas depois também só me pedir, tem meu Instagram e os berego todo. Vocês podem pedir lá. Vou colocar aqui agora no chat. Ei, Felipe, só passando a informação para a galera que tem vários links sendo postados. O Cândido postou, foi uma benção esse menino. Postou ali o link lá da aula que você fala a respeito do dinheiro.
2 horas de live, parece que foi, e tem esse que você postou agora. Gente, quem mexe, tem muita gente que não tem muito conhecimento com o uso desse negócio aqui que eu esqueci o nome. Zoom. Então, tem como a gente salvar o bate-papo, tá, gente? Bem ali embaixo, que tem como a gente colocar o nome da pessoa, enviar arquivo, tem até uma carinha para a gente colocar, tem os 3 pontinhos dentro da caixa de diálogo já. Aí ali você clica em salvar bate-papo. Salvou, ele vai exibir numa pasta e você vê, tá? Tá? Não dá aquela agonia de ter que ficar printando toda hora. Fechou. Não sabia disso não, Erika. Obrigado. Obrigado novamente, Cândido. Mandou o link, tá com a câmera aberta. O Cândido tá no meu coração. Vou responder uns chats aqui. A Adriana falou que você supervisiona individualmente. Sim. Chama lá no Instagram, no WhatsApp, que a gente conversa. Felipe, como fazer para ser ouvinte na supervisão? Então, os grupos de supervisão são 6, vou falar rapidamente, tá? Que eu não gosto de fazer evento, assim, parece que eu preciso de evento, só fazer propaganda, mas é rapidinho. Tem 6 grupos de supervisão, mas atualmente eles estão lotados e sempre que eu posto as vagas que são liberadas, às vezes aparece, minha especialização na pós mudou o horário e eu vou ter que sair do grupo. Aí eu coloco lá no Instagram, mas dura 2 minutos e já preenche a vaga. Por isso que eu acho importante falar de supervisão, porque tem muita gente querendo fazer. Não é só porque eu sou, o Felipe, não, é porque tem muita gente querendo fazer supervisão mesmo. E aí eu fiz recentemente uma lista de espera. Então, eu até fiz ela essa semana aqui, conforme liberou as vagas, eu fui chamando a galera. O problema é que a lista está com 93 números, a última vez que eu vi. E aí demora um pouquinho. Mas o bom é assim, são 6 grupos, né? Então a pessoa vai lá, vamos supor, o Cândido fala assim, eu tenho interesse no grupo de segundas 17. E aí liberou segundas 13. E aí eu vou pular o Cândido da lista e vou para a próxima pessoa segundas 13. Então isso faz com que a lista ande um pouco mais rápido. Quem quiser, depois, é que agora está o link desse evento. Mas vai ter um link lá na minha bio que vai ter a lista de espera, só preencher o nome lá que eu mando. Aí você pode participar de ouvinte ou supervisionando. Mariano, para ter acesso às informações sobre postagem, você precisa ter configurado o Instagram como perfil profissional. Exato. Para você ter acesso às informações, inclusive outras que eu vou mostrar, você precisa... No pessoal, até onde eu me lembro, mostra umas informações, mas poucas. É só você ir lá na parte e mudar para a opção profissional. Oi, Adriana. Adriana. Está entre nós. Está com cãibra. Ela saiu. Bom, se você tiver... Felipe? Apareceu. Oi? Não foi não. Apareceu outro? Tem mais de Adriana? É que tem uma Adriana Maria aqui que está com a mão levantada. É você? Tá bom. Não, eu sou a Adriana Bairrada. Adriana. Oi, Adriana. Oi. Vou desligar então meu áudio, tá? Tá bom. É a Adriana Maria. Acho que ela levantou sem querer. Eu vou voltar para o coisa, tá, gente? Se alguém quiser falar, manda bala. Opa. Tela errado. Isso. Pronto. Estão vendo a apresentação, né? Sim. Tá bom. Bom, então é um exemplo aí para vocês, se vocês quiserem. Aí eu vou, a título de exemplo, vou pedir para vocês repararem aqui, né? Alcancei 11 mil contas. Qual que é um problema do Instagram? Se você não posta constantemente, você é esquecido. E eu estava de férias. Hoje é oficialmente meu retorno nas férias com esse evento. E nas férias eu tentei, né, sair um pouco, desintoxicar. Mas só a título de exemplo, pra vocês perceberem, né? Esse daqui foi uma postagem que eu fiz recentemente, ele deu determinados alcances. Esse daqui, por exemplo, foi um meme que eu postei ano passado e deu uma certa quantidade de... meu nome era até trocado, agora é Felipe Tarifci. Só para o título de exemplo, né? Alcançou, o outro deu 11, lembra? 40 mil contas alcançadas. Por quê? 4 vezes mais. Porque eu postava toda hora. E eu não postava toda hora porque eu tô preso no Instagram. Eu postava porque eu estava afim de postar, né? Eu achava legal fazer um meme e tal. Mas só para vocês perceberem como você também fica preso ao Instagram. Como ele te prende de certa forma. Ele te obriga a postar toda hora.
senão ele simplesmente não mostra o conteúdo para as pessoas. Então, você tem que, quem mais interage no Instagram, mais aparece. Isso é complicado, na minha opinião, porque você fica um pouco aprisionado a isso, né? Então, quando vocês forem fazer um perfil profissional, se vocês quiserem levar em conta, fazer todas as regras para aparecer e blá, 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 tem essa parte chata. Ou seja, o fato de eu ficar relativamente 2, 3 semanas sem postar muito, tá? Eu postei, mas não postava toda hora. Coisa assim, de 1 por semana, 2 por semana. Fez com que o próprio Instagram parasse de mostrar meu conteúdo. Isso é uma parte chata quando vocês forem trabalhar com o Instagram, se vocês se interessarem, que é isso, vocês ficam amarrados e obrigados a fazer isso. Então, uma coisa que ele leva em conta para aparecer o conteúdo de vocês é interações. Quanto mais interações você tem, então você vai lá no post do coleguinha, comenta alguma coisa que o coleguinha vai lá e comenta também. E papapá. Comentar no outro do coleguinha, curtir, etc, etc. Tudo que você fizer, o próprio Instagram aparecer mais, ele se interessa e faz o seu conteúdo aparecer. Se você for lá e curtir meia dúzia de coisas, ele não vai fazer o seu conteúdo. Você pode ter 4.000 seguidores. Ele vai mostrar seu conteúdo para 100, para 200. E direct, para você ter uma ideia como isso tem a ver com essa lógica capitalista, o direct não tem a ver com a qualidade do assunto e blá, 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 mas por quantidade de mensagem. Se você mandar bom dia para cada um dos integrantes que você tem lá, para o Instagram ele leva em conta que você está interagindo com mais pessoas. Então ele faz aparecer mais. Tá? Só para vocês verem como funciona essa prisão. Opa, algoritmo, que é o Instagram. Beleza? E aí, alguns exemplos aqui do que vocês podem... Segura aí, Érica, rapidinho. Só para vocês perceberem as ideias que tem aqui, né? Isso daqui é meu, tirei hoje. Outras coisas que vocês podem avaliar, né? Então, o meu perfil, por exemplo, em 3 pessoas de São Paulo, 4 de Rio de Janeiro, blá, blá, blá. E a idade em média, para que isso? Para que na hora que você vai preparar o seu conteúdo, você saber quem mais acessa. E esse aqui eu acho importante na hora que vocês forem postar, que é o horário. Vocês mesmos olham os horários das postagens de vocês, aqui embaixo você tem, eu dei um exemplo, né? No domingo, o horário que mais aparece gente no meu Instagram é 6 da tarde. Então, se eu for postar, esse horário vai aparecer mais gente. Se eu postar meia-noite, poucas pessoas vão visualizar. Só estou dando exemplos aqui de coisas que vocês podem fazer. Oi, Érica. Você chega a pagar para o Facebook distribuir os posts para você ser visto? Tipo, patrocinado de algumas coisas? Sim. Eu já fiz isso ano passado. Desculpa, estou perdido, agora é 22. Retrasado. Eu fiz um evento, um curso com um amigo meu, Vitor Hugo, e ele, não sei nem se ele está aí. Se estiver aí, dá um salve, Vitor. E aí é curioso, assim, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, o evento, um curso, acho que era R$ 100 a inscrição, e a gente teve 10 inscritos. A gente pagou 600 para o Instagram mostrar o conteúdo e dividiu o resto entre a gente. Assim. Então, já teve esse movimento, né? Tem que pagar R$ 600 para aparecer e tudo mais. E essa obrigatoriedade de você fazer tudo isso no Instagram é exatamente para te obrigar a pagar. Tá? Para você poder aparecer e tal. Hoje eu não pago mais nada, não. Apareceu, apareceu. Se não apareceu, não apareceu. Érica, Felipe, não manjo muito, mas sei que tem como deixar postagens programadas. É ruim essa cobrança de produzir conteúdo, mas talvez ferramentas como essa podem ser úteis. Sim, de fato. Eu também não manjo muito, mas eu vou falar, não só para deixar programado, aí tem que vincular com o Facebook, e tem muita gente que tem uma equipe, né? Aí tem a equipe que posta, que controla o Instagram, que faz a arte. No meu caso, eu faço a arte, publico o Instagram, despublico, não contrato as equipes, não. Assim, acho, para mim seria demais, mas tem gente que faz, não vejo problema nenhum, é importante. É isso, é para vocês decidirem como vocês querem aparecer. Se quiserem usar o Instagram, tem uma série de regras e quanto mais vocês estiverem submetidos, quase igual a linguagem do sujeito lacaniano, quanto mais submetidos vocês estiverem às regras do Instagram, maior a vantagem de vocês aparecerem. Outra coisa, o Instagram não traz pacientes. Pouquíssimos pacientes apareceram para mim no Instagram, e olha que meu Instagram, por eu vender, entre aspas, para um público como vocês, assim, de interagir, eu quero fazer trocas de psicanálise, né? Não necessariamente pacientes,
Tem poucos pacientes que já vieram de lá. Por quê? É a mesma coisa que eu falei da indicação lá. Você não vai ficar conhecido pelo paciente. O ciclo, quase a bolha, mas o meio da psicanálise vai te conhecer e vai te indicar. É esse o movimento. O Instagram faz você aparecer para pares. Eu até faço uma ressalva sempre que eu digo isso, que a psicanálise às vezes parece que briga entre si, né? Que a gente é par e não ímpar. Ou seja, esses pares, que é a psicanálise, esses colegas, né, que a gente circula, eles que indicam a gente sobre todas as possibilidades que eu falei. Não necessariamente os pacientes só vão aparecendo pelo Instagram. Poucos aparecem assim. É mais os colegas. Sobre todos os detalhes que eu falei. Deixa eu ver se a gente continua para... Vou continuar mais 15 minutos, tá? Só para fazer 2 horas de evento. Tá vendo? Eu falei 1 hora, mas eu não cala a boca. Onde e como estudar? Isso é importante, até porque está aí na pauta a história, né, de onde e como estudar. Tem uns detalhezinhos que eu queria ajudar vocês na hora de vocês escolherem um lugar, tá bom? Então, como que vocês podem, onde vocês podem estudar? Para falar de um ponto de vista bem prático, direto, no meu Instagram, no negócio de destaque lá, acho que é destaque que chama, né? É destaque. Tem uns negócios lá que eu coloco várias indicações de lugares para estudar, desde gratuito até pago. Leitura de seminário, tem lá onde estudar, como estudar, tem um monte de escola que eu indico, mas de novo, sou eu falando as minhas indicações. Tem escola que eu não indico de propósito, mas eu acho importante vocês decidirem isso. Eu não sou o dono da razão, o Lacan não apareceu para mim em sonho e falou, Felipe, você leu corretamente, você está com a psicanálise certa. Não é isso, tá? Eu só posso dar o meu ponto de vista. Escolas é importante estudar, grupo de estudo é importante estudar, cursos, sejam eles longos, sejam eles curtos, nas escolas específicas de formação, que não, na minha visão, vocês não formam, vocês não saem de lá, agora eu sou analista porque eu fiz 2 anos aqui em tal lugar. Mas o conteúdo que você vai ter teórico te ajuda no tripé, na parte da teoria. Então, isso é importante. Então, são vários lugares. E eu queria dar para vocês umas dicas de como vocês vão pesquisar, o que vocês devem prestar atenção. Por exemplo, nas escolas, Felipe, fiquei sabendo de uma escola XPTO. Queria saber sobre essa escola se é boa. A minha sugestão, acesse o site da escola, vai lá em quem somos, instituição, a escola, qualquer coisa que seja desse tipo, para você ler de onde esse raio dessa escola veio. E aí, muitas coisas vocês se surpreendem, porque vocês precisam saber qual o vínculo para saber o que vocês vão estudar lá, né? Quais as filiações que essa escola tem, quais são os membros ou quem são os membros, qual o formato de estudo dessa escola, se necessariamente é um formato de que você tem que fazer estudo obrigatório, entrevista, supervisão lá, análise lá, etc, etc, morar lá. Vamos falar das filiações. Eu peguei alguns exemplos aqui, tá? São vários, mas eu peguei alguns exemplos de escolas que são famosas. A SBP, por exemplo, tenho muitos amigos lá. A SBP, Sociedade Brasileira de Psicanálise. Entrou no site, clicou em quem somos, vocês vão perceber que ele escreve assim: a SBP é uma sociedade filiada à IPA. Né? Quem já é da psicanálise, tal, os meus colegas, tal, a gente já sabe que ela é uma sociedade vinculada à IPA. Quem já estudou a historinha do tio Lacan, sabe que do seminário 11 em diante foi um seminário que ele tinha acabado de ser convidado a se retirar de uma forma rápida e sistêmica da IPA. Ele foi expulso da IPA porque ele não concordava com os métodos da IPA, né? Não vou entrar aqui na historinha, porque a gente pode falar sobre isso. Mas é só para vocês perceberem, vou estudar na SBP, vocês vão estudar numa escola que segue as dinâmicas da IPA. A IPA tem essa lógica de que você vai estudar lá, você tem que fazer supervisão lá, você tem que fazer toda uma teoria lá, uma série de questões com relação à IPA. Ou seja, estuda na SBP, estuda aí na IPA. Se o Lacan, de novo, sou eu falando, tá? Se o Lacan foi expulso de lá, criou a própria escola, que inclusive depois ele dissolveu a própria escola, mas se ele criou a própria escola porque ele não concordava com a IPA, eu vou estudar Lacan numa escola da IPA, vamos precisar pensar por esse ponto de vista. Mas a ideia aqui que eu tenho para vocês é para vocês ampliarem o olhar. Vou estudar na SBP? Deixa eu saber um pouco mais. Um pouco mais, me lembrei de um Thiago Ventura. EBP, Escola Brasileira de Psicanálise, mesma coisa. Entrei no Quem Somos, tal, tal, tal. A escola tal, 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 foi fundada tal pela Associação Mundial de Psicanálise, AMP. Para quem não conhece, a AMP é a escola que foi presidida, não é mais, agora ele substituiu, mas foi presidida pelo Miller. Jacques Miller, genro do Lacan, etc, etc.
tá? Que tem umas divergências com os seminários que ele publica, que oficialmente é ele que publica, tem edições, tem uma série de questões aí envolvidas. Ou seja, vou estudar na EBP, vou estudar numa escola vinculada à MP, que é a escola do Miller. Simples assim. Vocês estão estudando com a escola do Miller. Isso é interessante a gente saber. Felipe, eu nunca ouvi falar desse raio dessa AMP, Associação Mundial de Psicanálise. É uma das escolas mais famosas do mundo de psicanálise, gigante, né? Na Europa é muito forte. E aqui a gente tem, eu peguei isso aqui do próprio site da AMP, Associação Mundial de Psicanálise. A Associação da AMP adotam referências como Escola Freudiana de Paris, que Jacques Lacan fundou em 64. Lacan fundou essa escola e dissolveu depois, porque achou, Seminário 27, dissolução, indico muito para vocês. Tem várias coisas para a gente falar sobre isso, tá? Estou só explanando aqui por uma questão de tempo. Mas o próprio Lacan dissolveu essa escola porque o formato que ele estava colocando ali, para ele estava virando uma religião. Ele não concordava com essa relação metódica das escolas, de religião, de que alguém está falando, eu obedeço, eu sigo, tal, tal, tal. Por isso que a psicanálise não tem regras, por isso que não dá para você ter passo a passo. Ou seja, a MP adota uma referência de uma escola que foi dissolvida por Lacan. O próprio Lacan dissolveu a própria escola. Essa escola parou e falou assim, não, vamos continuar com essa escola que o Lacan dissolveu. Estou estudando em determinada escola, estou estudando na escola que está seguindo essas métricas, tá? E aí eu separei um site aqui rápido para vocês, que é este daqui. Vocês estão vendo o site, né? Se não tiver, vocês não gritam aí. Aqui é o site da MP, tá? Associação Mundial de Psicanálise. Cliquei nos institutos e cliquei em institutos na América. Brasil. Todas essas escolas aqui, ó, são vinculadas à MP. Instituto de Clínica, a Clinac, bem famosa aqui em São Paulo, CLIP, IPLA. Alguns de vocês devem conhecer a IPLA, é a escola do George Forbes, psicanalista famoso, de aparecer na TV e tudo mais. São escolas vinculadas à MP. O que eu estou mostrando isso aqui? Não estou mostrando que é certo ou errado. Estou mostrando que uma certa pesquisa ajuda vocês a saberem com quem vocês vão estudar. Entende? E aí isso me leva a uma sugestão que eu gosto bastante. Estou acabando, tá? Que é a seguinte. Ó, isso daqui, por exemplo, é o Fórum do Campo Lacaniano, que é um dos mais famosos. Eu peguei escolas que são conhecidas, mas tem um monte para vocês fazerem isso. Ela apresenta aqui a ideia de que não é vinculada a uma outra. Tem uma historinha do Fórum do Campo Lacaniano, Colette Soler, Miller Brigaro, é uma historinha aí, uns babados que não faltam nos canais, é babado. O Dinesco está aí para mostrar isso para a gente. Mas aqui, vocês percebem, vem aqui em Fora Escola, dá uma pesquisada se está vinculada a alguma outra escola. Tá? Senão vocês estão só seguindo outra. Uma sugestão para vocês estudarem. Felipe, eu assisti um vídeo do Christian Dunker, peguei nomes que são famosos, tá? E também peguei um livro dele, um dos exemplos aqui, tá? E aí deu uma lida, esse livro aqui. Os livros deles é diferente dos vídeos que vocês veem lá no YouTube, tá? Os livros são bem mais densos. E gostei da transmissão dele. Vocês podem fazer isso com qualquer pessoa que vocês estão ouvindo. Vi no YouTube, hoje em dia tem YouTube que ajuda, Lacan não tinha isso na época, os estudantes Lacan também não. Gostei do Christian Dunker falando e onde ele estuda. Aí vocês vão pesquisar o próprio membro. Vocês podem fazer isso com qualquer psicanalista que vocês virem por aí. Estou dando um exemplo de pessoa com nome conhecido. Entrei aqui no Lattes dele, que você fica a barra de rolagem girando assim, 3 dias, 3 noites. Mas você pega um descritivo e você vai ver aqui, ó. Atualmente, analista membro da escola do Fórum do Campo Lacaniano. Ou seja, o Dunker é vinculado ao Fórum do Campo Lacaniano. Eu gostei da transmissão do Dunker, onde eu posso ver ele, pessoas que têm um estilo de transmissão e principalmente olham a psicanálise dessa forma. Fórum do Campo Lacaniano é uma possibilidade. Entrei em contato, descobri que lá tem o XYZ. Deixa eu pesquisar essas pessoas, vou ouvir elas, gostei da transmissão, vou estudar lá. É uma sugestão que eu dou para vocês, tá? Só isso. Funciona para mim, eu acho interessante. Gostei de tal pessoa, deixa eu ver como ela fala, onde eu posso estudar com ela. Vou dar um exemplo muito pessoal. Tem um cara chamado Cesarotto, Oscar Cesarotto, ele dá aula aqui na PUC, em São Paulo. Gosto muito da fala dele, ele dá um curso, etc., entre outros, e eu quase fiz uma pós na PUC por conta disso. Mas por vários outros motivos, eu não gostava de outras pessoas, etc., mas eu queria estudar com ele, não a pós na PUC. Aí eu não fiz a pós na PUC, resolvi estudar o Oscar. Ou seja, fiz toda uma pesquisa porque eu gosto da transmissão dele.
É assim que funciona. Às vezes você vai fazer uma especialização, você gosta de 2 pessoas, mas tem 5 professores, 10 professores. Aí você fala, puta, eu tenho que aguentar o XPTO, não gosto da transmissão dele. Ele faz aquela psicanálise, palestra de insônia, que ele fica falando um lacanês que eu não entendo nada, mas eu tenho que estar nessa pós para estudar com outro cara. É isso. Eu acho interessante a psicanálise essa liberdade de você poder estudar. Outro membro também famoso, só para vocês pegarem um exemplo. Entra no site da IPLA, George Forbes, muito famoso, conhecido, etc. Segue a Clínica do Real. A Clínica do Real é diferente da Clínica do RSI. Ah, Felipe, então quer dizer que a Clínica Lacaniana tem mais de uma? Você vê, é uma loucura, menino. Um dia eu te conto essas coisas. Mas é interessante vocês saberem quando vocês vão estudar. Estudar no Fórum do Campo Lacaniano ou com Christian Dunker, vocês vão ter um olhar de Lacan, um olhar da psicanálise lacaniana, diferente de vocês estudarem com o George Forbes. E aí vocês entram aqui e vê, membro da Associação Mundial AMP. Acessei, gostei da transmissão do Forbes. Acho que ele fala bem, acho que ele tem um sorriso bonito, gostei. Ele é membro da MP? Então deixa eu ver qual a escola da MP que eu quero fazer. É isso que é interessante, tá? Porque aí vocês vão seguir uma lógica. Se você estuda, sei lá, com Christian Dunker, Michele Romão Faria, Clínica do RSI, aí você vai estudar com George Forbes e outros, Clínica Borromeana, vai virar uma baralhada que você não vai entender nada. É interessante, principalmente no começo, saber a diferença das clínicas, saber com quem vocês estão estudando. Formato. Algumas escolas, como fora do campo lacaniano, você entra lá e fala, bom, eu quero estudar, fazer, não vou falar cartel aqui, senão a gente vai ter que entrar no mérito do que é um cartel. Vou fazer um grupo de autismo, um grupo de nó borromeano e um grupo de estudos de Édipo, sei lá. Beleza. Você vai ter ali os horários específicos, você vai estudar com aquelas pessoas naqueles horários. É aberto. Tem escola que você entra, ela tem uma cronologia. Primeiro ano você vai estudar isso, segundo ano você vai estudar isso, terceiro ano você vai estudar isso. Tem escola que você vai entrar que fala para você que você vai se formar em 3 anos, que você vai ter que fazer supervisão com alguém da escola, obrigatoriamente, e análise pessoal com alguém da escola. E aí vocês vão ter analistas e analistas concordando e discordando com isso. Ou seja, entender o formato da escola e saber qual que é interessante para você. Gostei da SBP, gostei do George Forbes, gostei do Fórum do Campo Lacaniano, que é tudo aberto, e por aí vai. Sede Sapiente, aqui em São Paulo, também é um dos poucos que eu indico, eu gosto bastante de lá. Então, cada escola vai ter o seu formato, se você for estudar necessariamente em escola. Não tem um melhor ou pior. Qual é interessante para você? E é isso. Eu não vou entrar no resto, porque senão a gente vai sair daqui 11 da noite, mas eu vou fazer um outro evento para a gente falar de supervisor. Falei um pouco agora, né, de supervisão agora há pouco. Falei de como fazer, quando fazer a supervisão também. Acho que supervisão é um assunto muito importante. E começar pelos comentadores ou pelo próprio Lacan também dá um outro evento. Mas eu sou contrário a muita gente e a favor de outras. Eu acho interessante começar pelos comentadores, dependendo do comentador, de forma guiada, não de uma forma sozinha. Por exemplo, o livro Introdução, é que não está aqui, está no outro coisa. Aquele livro roxo, Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, do Bruce Fink, eu uso no meu grupo de estudo. Mas eu não indicaria aquele livro para alguém que está começando ler sozinho. Porque tem partes complicadíssimas ali que o Fink fala umas coisas que dá vontade de rasgar a página e fingir que não aconteceu ou mandar um e-mail para ele. Então, há casos e casos. Eu só acho complicado eu virar para vocês, que é uma pessoa que do grupo de estudos de Lacan, e falar, não estude com comentadores. Se vocês estão me ouvindo falar de Lacan, eu sou um comentador. Aí fica um pouco confuso eu falar para vocês, não estude com comentadores, mas escute. Porque se eu estou comentando a obra de Lacan, eu sou um comentador. Então, eu não poderia dar curso e etc. se eu falar para vocês, não estude com comentadores. Só não estudem só com comentadores. Isso é uma ressalva que eu faço. Estou com uma dúvida? Deixa eu puxar aqui um seminário e tudo mais. Deixa eu ver os chats aqui. Pelo Facebook Business tem como programar. Obrigado, Nayane. O Altair falou que no caso dele ele também é equipe. É isso aí, a gente é o equipe. Isso aí, Erika. Faz tudo. Tem que entender de Canvas, de Instagram, trocar lâmpada de consultório e tudo. Felipe, você está vinculado a alguma escola? Não, não sou a favor de vincular a escola. Eu
Teve muitas escolas que para acessar determinado assunto eu tinha que virar membro, não participei. Eu participo de muitas escolas, mas não viro membro, porque membro, no meu ponto de vista, e de novo, só posso falar de mim, não estou dizendo que eu sou o que tem a verdade. Eu acho que membro faz com que você tenha que seguir a lógica da escola. Me impede de discordar da escola. E se tem uma coisa que eu faço é discordar. Hoje eu estudo, ixi, é muitos lugares, mas eu estudo com Michele Roma Faria, tenho um grupo de estudos próprio, uma escola que eu faço parte é a Pola, que é da Argentina, que é do Alfredo Eldenstein, estudo com eles, e estou sempre em outras escolas, mas eu não gosto do fato de virar membro. É isso, acho que eu tinha para passar para vocês. Se eu falei um pouco rápido em algum momento, peço desculpas, mas é só para não tomar vocês. Ah, Paulina, foi pá. Falei de você agora há pouco. Aquela colega que eu falei para vocês, que eu indico no Gentil, aí ela dá oi aí, pá. É isso. E é isso, pessoal. Quem quiser, eu tô lá no Instagram, a gente pode trocar uma ideia. Eu adoro falar. E isso é ruim para minha voz, mas eu tô cuidando. E talvez não, muito provavelmente mês que vem a gente tenha um novo evento. Vai ter curso em breve, tem grupo de estudo. Vou ficar fazendo propaganda porque eu acho que sou chatão. Mas eu estou aberto lá para vocês, se vocês quiserem conversar. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês aí, pelo menos a ampliar as ideias. Beleza? É isso. Obrigado, gente. Uma boa noite. Um bom ano para vocês. Obrigada, Felipe. Boa noite. Obrigado eu. Até mais.